Olá, aqui é a Lívia Sá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as principais intercorrências da amamentação e manejo em alguns casos especiais. Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre um pouquinho, né? Qual é o objetivo dessa aula? Capacitar para o manejo prático da amamentação e manejar e prevenir algumas intercorrências. Antes disso, eu quero me apresentar um pouquinho, né? Contar um pouquinho sobre mim. Eu sou a mãe do Arthur. Arthur vai fazer 11 anos agora, dia 19. E lá atrás, quando ele nasceu, eu já fazia faculdade de enfermagem. Eu achava que eu sabia sobre a amamentação, que era só botar o bebê no peito e pronto. E não foi bem assim, porque de uma maneira geral, não é bem assim sempre, né? Mas no meu caso específico, meu filho precisou ficar no UTI assim que ele nasceu, então ele ficou 11 dias na UTI. Eu não tive o suporte suficiente para conseguir fazer ele mamar. Depois que ele saiu, durante a UTI, né? Mas depois que ele saiu em casa, eu demorei 3 longos dias para conseguir fazer ele pegar no peito, pesquisando na internet, buscando informação, porque eu falei, não existe a possibilidade dele não mamar. Ele vai mamar porque eu não tenho dinheiro para ficar mantendo fórmula, mamadeira, outras coisas, e também não tenho, é muito mais prático amamentar no peito, então não vai mamar fórmula e mamadeira de jeito nenhum. E aí consegui fazer ele mamar com 3 dias, e ele foi amamentado até quase 3 anos. E por conta dessa experiência toda que eu passei com a minha história na amamentação, 2 anos, um pouco mais de 2 anos depois, um pouco menos de 2 anos, eu fiz o meu primeiro curso de amamentação, fui ao Rio fazer o curso com a Bianca Valaciano, e desde então não parei mais de atender. Na época eu ainda era agente comunitário, eu era agente comunitário de saúde no posto de saúde aqui. Me formei como consultora antes mesmo de me formar como enfermeira. Enfermeira eu me tornei um ano depois, mais ou menos, porque eu estava no meio da faculdade ainda quando isso aconteceu. E não parei mais. Hoje, graças a Deus, eu trabalho só com amamentação. Pude pedir exoneração do meu concurso. Há pouco tempo atrás também, até o ano passado, eu dei aula numa faculdade aqui, mas hoje eu só trabalho com amamentação. Eu dei aula na UFRJ. E hoje eu só trabalho com amamentação, né? De todas as formas, desde a gestação, entendendo a importância de falar sobre amamentação ainda durante a gestação, até o desmame. Então, eu passo por todo esse processo né, atendendo as famílias, as duplas e também formando outros consultores. Já atuo, né, como falei, há 9 anos. Tem mais de 1.000 famílias acompanhadas por mim nesse tempo todo. Fiz a prova da titulação internacional, né? Hoje eu sou uma IBCLC, para quem não conhece, IBCLC é a maior titulação em relação à amamentação que a gente tem hoje aqui no Brasil. A consultoria de amamentação não é regulamentada como profissão. Então, eu acho interessante que quem se interesse mesmo, quem acha importante ser a profissão, que faça, que preste a prova, porque é uma chancela, né, que a gente tem de que a gente realmente sabe o que a gente está fazendo. E eu sou, né, vai fazer 3 anos, 2 anos que eu sou IBCLC, daqui a pouco eu tenho que fazer a recertificação. E eu também sou ativista pela criação de um banco de leite aqui na minha cidade, porque como meu filho ficou na UTI, né, lá há 11 anos atrás, ele não conseguiu tomar leite de outras pessoas, ele precisou receber fórmula porque não tinha, na verdade, um espaço para alguém doar esse leite e ser transferido para ele, né, ser ofertado para ele. E até hoje, desde então, ainda não temos um banco de leite aqui. Eu entendo que amamentar vai muito além do que só botar o bebê no peito. Precisa de política pública, precisa de toda uma sociedade envolvida em prol da amamentação, envolvida de verdade em relação a isso. Vamos lá, para não ficar me alongando aqui, senão se deixar falando muito tempo. Eu tô um pouco resfriada, então de vez em quando vocês vão escutar um espirro, uma coriza, enfim. Mas é sobre. Então vamos para a parte prática, né? Vamos tentar focar um pouco mais a parte prática. Eu vou trazer um pouco do que eu tenho de experiência, algumas situações que eu atendo, quais são as demandas maiores que eu tenho em relação ao meu atendimento. Um panorama geral, né? As intercorrências são frequentes nos primeiros dias, e por isso que eu falei que é tão importante, ainda durante a gestação. Por que é importante a gente ter essa orientação? Porque a pessoa, a puérpera, né, a lactante, enfim, a pessoa que amamenta, ela vai ter mais sensibilidade, vai entender mais para qualquer situação de risco. Qualquer sinal de alerta, ela, opa, vai ficar com a anteninha ligada, vai entender que não, isso aqui não tá legal, vou buscar ajuda. Então, por isso que é tão importante lá. A prevenção começa ainda na gestação. Mas, caso essa pessoa não tenha essa informação, já tem mais dificuldade, tudo são essas pessoas que normalmente chegam pra gente. Hoje em dia, eu consigo atender muito mais gestantes do que eu atendia antes. Antes era só apagando os incêndios, né? Só no caos que eu chegava. Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo atender mais gestantes, porque eu consigo acompanhar todo o processo e ela pode contar comigo ali em qualquer situação. Vai ser garantia de que eu vou estar ali disponível para ela, né? Que a agenda, às vezes, não me permite atender um monte de pessoas. Então, se essa pessoa já se previne também, já marca comigo, já fecha comigo antes, fica muito mais fácil depois eu ter disponibilidade para estar com ela. Essas intercorrências, né, quando elas acontecem, elas podem levar ao desmame precoce, quando elas são mal manejadas. E aí o papel da consultora é identificar e orientar o manejo. Então,
A maioria das fotos que vai ter aqui são minhas, tá? Minhas mesmo tiradas e minhas geradas de inteligência artificial, como essa, por exemplo. As principais intercorrências que a gente tem, né, que a gente escuta muito, que a gente vê muito, é a dor mamilar, independente do motivo. A dor é uma demanda muito grande que a gente recebe. Os traumas mamilares, né, as feridas, que nem sempre tem dor, tá? Falando nisso, eu vou lembrando, né, porque eu já peguei casos da ferida tá uma lesão muito grande e a pessoa nem estava sentindo tanta dor assim, ela me chama para outra coisa e quando eu chego lá eu vejo a lesão e a gente trata a lesão. Percepção de leite insuficiente, esse, se não é o maior, é o segundo maior, se eu não me engano, acho que é o segundo ou maior causa do desmame precoce. A percepção de baixa produção é a maior causa do desmame, uma das maiores causas do desmame. Então é importante que a gente fale sobre isso, porque chega muita demanda para a gente nesse sentido. Estou produzindo pouco, estou com baixa produção, enfim. Eu preciso marcar o tempo. Tá. Recusa ao seio, né, a famosa confusão de bicos, isso acontece muito também. E o espectro da mastite, que eu vou falar mais sobre isso, explicar o porquê desse nome. E alguns manejos em casos especiais. Vamos falar sobre dor. Aqui tá claro para mim, não sei se vai ficar aparecendo bem para vocês. Dor. O que a gente tem que pensar quando a gente tem uma demanda de dor? Primeiro, que dor é essa? Quando que ela acontece? Aonde que ela é? É superficial? Ela é profunda? Ela é em ardência? Ela é tipo agulhada? Como que é essa dor? Mais para frente eu vou mostrar um organograma para a gente sentir, saber direitinho para onde caminhar em relação à dor. Mas a gente precisa pensar em dor. Como que ela é? Como eu falei, eu vou relatar alguns casos, né? Eu atendi, tô acompanhando, inclusive, uma paciente que eu atendi ela desde que o bebê nasceu. Já foi no quarto atendimento que a gente teve essa percepção. Nos primeiros dias, a gente não olhou para isso porque o bebê não estava nem mamando no peito, não estava nem encostando no peito, porque ele nasceu com uma língua presa, teve dificuldades iniciais. Depois que fez o procedimento, a gente conseguiu, passo a passo, uma coisinha de cada vez. Primeiro a gente conseguiu colocar o bebê no peito, depois a gente colocou. Primeiro, é uma coisa importante também a gente entender. Uma coisinha realmente de cada vez. Nesse caso, primeiro a gente fez o bebê pegar. Não importa, a pega estava horrível, mas a gente fez o bebê pegar, porque ele não estava nem aceitando encostar no peito. Depois ele aceitou. E aí foi um passinho de cada vez, né? Tava aceitando só um, depois não queria aceitar o outro. Depois a gente conseguiu fazer ele pegar no outro. Aí a gente conseguiu depois fazer outras posições. Conseguiu fazer o bebê ganhar peso. Tudo isso. E nesse último atendimento, ela me chamou para ir lá, porque ela falou, Lívia, eu tô a ponto de desistir. Desde quando quando ele começou a mamar bem no peito, eu sinto uma dor insuportável, que assim, em um peito só. Ela sentiu um incômodo, no outro ela sentia muita dor. Muita, muita, muita dor. E ela já tinha passado por médico, que já tinha visto, já tinha avaliado, já tinha passado para remédio para outras coisas, e aí acabou ajudando um pouquinho naquela dor também. E ela falou, Lívia, eu queria achar, tô te chamando aqui pra gente pensar em outras possibilidades, sem ser ele mamando direto no meu peito. Quero tirar o leite e oferecer na mamadeira, oferecer em outros lugares. Como que a gente vai fazer isso? Peraí. Me fala um pouco dessa dor. Em qual momento você sente dor? Você sente dor? Que ela estava tirando também na bomba em alguns momentos. Na bomba você sente dor? Ela falou, não, não sinto dor. Opa, então se você... Porque ela já estava achando que era coisa emocional. Ela falou, não, se você está sentindo essa dor, você não sente na bomba, não é emocional, não é psicológico, não é sensibilidade demais, porque senão você sentiria na bomba. Aí tá. E aí, não é, tiramos essa possibilidade. Você sente dos dois? Não, sinto mais em um do que no outro. Tem algum lugar específico que você sente dor? Aí ela mostrou mais ou menos. Eu disse, peraí, então vamos investigar isso aqui. Comecei a palpei todo o seio dela. Quando chegou perto da área do mamilo, ela falou, é aqui que dói. E aí eu dei uma caprichada maior ali de massagem e percebi que no mamilo dela, ao invés, não sei se vocês vão conseguir ver, ao invés de sair o leite na direção reta, né? Ele saía um pouco para o lado, ele saía mais assim na lateral. E eu perguntei para ela e começou a sair ali um leite mais viscoso, né? Eu falei assim: você já teve piercing? Aí ela, Lívia, tive há 10 anos atrás, eu usei por um mês, um pouquinho. E tive, usei só por um mês, mas depois parei de usar. Aí eu falei, então provavelmente tá aí o problema. Por quê? O piercing provavelmente desviou a rota. E aí, se desviar a rota, deu uma estreitada no ducto. E aí ela tem um processo inflamatório ali, por isso que ela sente tanta dor. Então, eu tô contando isso pra vocês, pra trazer como experiência, pra gente pensar sempre na possibilidade do piercing também. Eu já atendi um piercing uma vez, há muito tempo atrás, que ela teve abscesso dela, desse agora não foi tão difícil, mas como o outro, que foi um abscesso que ela precisou parar de amamentar. E as duas, elas tiveram um piercing em um mamilo só. E foi exatamente nesse seio que deu problema. Né? Então, a gente precisa ficar atenta a tudo e nunca relativizar uma dor, nunca achar que é frescura ou que ela é mais sensível do que as outras pessoas. Se ela está relatando dor, a gente vai investigar até descobrir o que está acontecendo. Até que seja para a gente descobrir e não ter solução, porque no caso dela não tem muita solução. Mas só de entender o que está acontecendo, a pessoa fica mais tranquila, a gente fica mais tranquila, inclusive, acabei de receber mensagem dela. A pessoa fica mais tranquila. Então, dor, a gente sempre precisa investigar. A gente precisa saber o que está acontecendo, saber o que foi. Vamos lá, bora, vou voltar. E aí, se a gente pensa em dor,
a gente precisa pensar a primeira coisa que a gente vai avaliar em relação à dor. O que a gente vai ver? Isso é fundamental, isso é obrigatório. Obrigatório. Não tem como a gente definir o que está acontecendo sem a gente avaliar a pega. A gente precisa entender como que essa pega está funcionando, está fluindo, para poder seguir com as outras coisas. Eu acredito que vocês já saibam sobre pega, mas a gente eu quero passar algumas coisas assim, que são os pontos principais que a gente observa na pega. E para falar sobre pega, muito além da pega, a pega é o principal. Mas para a gente fazer uma boa pega, a gente precisa, como que é, né? Entender como é que funciona essa famosa pega correta. Mas antes da gente pensar na boa pega, a gente precisa entender que o segredo da pega é a posição que esse bebê está no peito, tá? Se o bebê está numa posição, o bebê precisa encostar o queixo no peito. Para encostar o queixo no peito, se mama com a cabeça na dobra do cotovelo, ele vai mamar muito mais para lá. E se ele está mais para lá, mais para cima do peito, ele vai mamar com a cabeça assim. E ele precisa mamar com a cabeça minimamente esticada, com o pescocinho esticado. Primeiro, para o queixo encostar no peito, porque se o bebê mama assim, o queixo não encosta no peito. E se o bebê mama com o pescoço mais esticado, o queixo vai encostar. E segundo que, não sei se vocês sabem, mas bebês são naturalmente retrognatas, né? O queixo é mais para dentro. Por ser mais para dentro, ainda mais que a gente precisa esticar essa cabecinha do bebê para que o queixo encoste no peito e ele consiga fazer uma pega mais profunda. Então, por isso que a posição vai influenciar diretamente na pega desse bebê. Acho que tem uma figura aqui. Ó, para a gente facilitar essa pega, né, ó, o mamilo vai mirar como se fosse lá no céu da boca, para o bebê encosta o queixinho no peito, encosta a boca no peito, abre, ele vai ter mais amplitude de abertura de boca e vai conseguir encaixar de uma maneira mais fácil. E aí, pensando nessa pega, né? Como eu falei da posição, a posição influencia. Esse aqui é uma pessoa que eu atendi, ela me mandou essa foto. Falou, Lívia, tá legal essa pega? Olha como é que tá amamentando. Vocês conseguem perceber que a cabeça do bebê tá bem lá para cima, mais lateralizada em relação ao peito? Ela não tá alinhada com o peito, ela tá mais assim como eu falei, tá mais para cima do peito, né? Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá mais para cima do peito. Quando ela me mandou essa foto, eu falei, ajusta isso, isso e isso. Vamos ver como é que vai ficar. Faz o seguinte, troca o braço, segura o bebê com o braço invertido. Ao invés de segurar com o braço numa posição tradicional, segura com o braço invertido. Pega com o outro braço e ajusta no peito com a mão que ficar livre. Aí ela fez, ó, essa posição aqui. Ela segurou desse jeitinho. Apoiou o bebê pela cervical, segurou aqui o polegar e o indicador entre as orelhas, apoiou pela cervical, porque isso deixa o bebê com mais flexibilidade na cabeça. Pegou com a outra mão e encaixou. Quando ela fez isso, olha como é que ficou diferente a pega. O bebê conseguiu pegar, a cabeça está praticamente, porque o ângulo não dá para ver muito bem, mas a cabeça está praticamente alinhada com o peito, o pescocinho também, que não dá para ver, mas o pescocinho ficou muito mais alinhado, ela estava sentindo dor antes, depois de só esse ajuste simples de posição, ela já parou de sentir dor. Então, a dor, às vezes, vem de uma coisinha simples, um ajuste fino que a gente faz, já muda toda a história da amamentação. Então, isso é importante a gente olhar, tá? Eu acho que eu tenho um vídeo aqui, deixa eu ver se vai soltar, um vídeo sobre isso. Ó, como é que queixo encosta no peito, a gente consegue perceber a boquinha subindo e descendo, consegue perceber o bebê engolindo. Tá vendo? Ó, pega profunda, bebê sugando e engolindo. Vou passar de novo para vocês olharem mais uma vez. Ó. O lábio inferior nem tá tão invertido, que seria mais interessante ainda o lábio ficar mais para fora. Mas é muito mais sobre como tá mamando do que sobre a boquinha. Beleza? Qualquer dúvida que tiverem em relação à pega, eu tô partindo do princípio que vocês já sabem como que funciona a pega correta. Mas esse segredo aí, esse ajuste fino, é fundamental para a gente entender o que está acontecendo, em qual momento que dói, o porquê que dói, tá? Vamos lá para o próximo slide. E aí, pensando na pega certa, a posição não interfere tanto. Se a gente pensa que o bebê precisa colocar o queixinho encostado no peito, nariz livre não é para respirar melhor, tá, gente? É para referência. Se o nariz está livre, mostra pra gente que o queixo está bem encaixado. Se a gente tapar o nariz assim, a gente consegue respirar. Não é o problema. Esse bebê tem também instinto de sobrevivência. Ele joga o corpo para trás e não consegue respirar. Mas se o nariz está muito achatado no peito, mostra que ele está mamando assim. Ele precisa mamar assim, queixo encostado no peito. Se a gente parte desse princípio, qualquer posição que for botar o bebê para mamar, o bebê vai mamar bem. Vai ficar tranquilo em qualquer posição. Então tem essa posição aqui, ó. Não
sei se dá para ver a setinha. Mas, tá vendo? A primeira posição, logo embaixo de onde está escrito posições para amamentar, é a do braço invertido. Aí tem a tradicional, tem deitado com o bebê praticamente de cabeça para baixo, só que deitado na cama, então não fica. A posição cavaleiro, a posição de layback, que é a posição mais para trás, que ajuda muito quando tem muita produção, essa posição mais inclinada para trás ajuda. Até mesmo também quando a mãe tem uma mama muito farta, né, muito cheia, fica mais fácil de acoplar nessa posição mais reclinada para trás. Enfim, posição tem várias. O mais importante é a gente entender que o bebê, se ele está apoiado aqui pela cervical, né, segurando aqui entre as orelhas e apoiando aqui nas costinhas, a palma da mão apoiando as costas, qualquer posição que a gente deixar o bebê na posição sentado, na posição invertida, na posição tradicional, esse bebê vai estar seguro. A boca reflete o corpo. Se o corpo está organizado, o bebê consegue mamar melhor. E aí é fundamental também falar que é importante que o bebê esteja alinhado, né? A barriga com barriga não é tão necessariamente barriga na barriga, né? Significa que o corpo do bebê tem que estar alinhado. Mas também a gente tem alguns casos de bebês que nascem mais tensionados para um lado do que para o outro, e aí a gente precisa colocar esse bebê na posição de conforto. Se é mais confortável para o bebê ficar assim, a gente vai deixar ele nessa posição. Se é mais confortável deixar o bebê assim, a gente vai deixar ele nessa posição. A gente vai entender qual é a posição que ele fica mais confortável quando a gente avalia o bebê. O bebê também precisa ser avaliado. A gente coloca o bebê deitadinho numa superfície, numa cama, numa superfície mais rígida, e a gente vai ver se o bebê vira mais o pescocinho para um lado do que para o outro, tem mais facilidade do que para um lado e para o outro. Porque se ele mama, se ele fica com mais facilidade assim, vamos supor, né? Nesse peito, ele vai mamar bem. Mas nesse de cá, a cabeça vai cair e ele não vai conseguir mamar tão bem assim. Então, a gente pode, nesses casos, a gente pode deixar o bebê mais tortinho, sim. A cabecinha para cá, se ele tem mais facilidade para cá, né? A gente pode deixar a barriguinha para cima e a cabecinha virada para cá. Vai mamar melhor, porque o bebê precisa estar organizado. Não sou eu, consultora de amamentação, que vou forçar o corpinho do bebê para ficar na posição certa. Quem vai forçar, quem vai trabalhar, quem vai estimular essa tensão do bebê é osteopata, é fisioterapeuta, são outros profissionais. Durante a amamentação, é importante que o bebê esteja confortável. Se ele não estiver confortável, ele não vai conseguir mamar bem, tá? Isso é uma coisa fundamental que a gente precisa ver, porque às vezes é isso, o bebê está um pouco tensionado, a gente quer forçar o bebê a ficar numa posição, porque a posição certa é assim. Porque precisa pegar a areola inteira. Não, a gente vai adaptar a realidade de cada uma. Eu já fui chamada uma vez para atender uma pessoa que, falou no começo dos meus atendimentos, porque recebi orientação lá no hospital. Aqui, peraí. Quando eu aprendi sobre a amamentação, falaram que tem que pegar toda a areola. Não precisa pegar toda a areola, né, gente? Por favor. É sempre além do mamilo. Pega profunda, sempre além do mamilo. Às vezes a pessoa tem uma areola enorme, essa pessoa tinha uma areola enorme, impossível beber a areola inteira. Então, é sempre além do mamilo, pega profunda, além do mamilo, e a pega, ela é assimétrica, tá? Ela não é simétrica, a gente não encaixa. Vamos supor que isso daqui seja a cavidade oral do bebê, né? Deixa eu ver se dá pra... Acho que aqui não tá legal. O bebê é redondinho, né? A cavidade oral tá aqui. O bebê vai pegar, dá para mostrar agora. Não vai pegar assim, redondinho, né? Pegando toda a areola. Vai sempre pegar mais para baixo. Então, a gente vai sempre ver mais areola na parte de cima do que na parte de baixo, tá? Vai sobrar mais areola na parte de cima do que na parte de baixo. E o lábio sempre fica... O inferior sempre é bom ficar invertido. O superior só repousa sobre o peito. Acho que o sobrepega, de uma maneira geral, é isso. Vou voltar para aqui. Vamos falar sobre os traumas mamilares. Depois eu vou dar uma passada geral sobre a dor, para a gente entender como é que funciona, e depois a gente vai tratar cada dor de acordo com o que, né, for diagnosticado. Alguns traumas, né? Esses aí são fotos de pacientes minhas. Tem vários tipos, né? Tem tipo ulceração, tem escoriação. Para quem não sabe, é sempre bom ter. Esse aqui é uma classificação dos traumas mamilares. Vou dar uma passadinha por alto para vocês, porque eu acredito que vocês já conheçam alguma coisa, mas a gente vai entender muito mais para a gente ter conhecimento do que, vamos fazer alguma coisa em relação a essa lesão. Se você for enfermeira e souber de ferida, ok. Se não, é bom a gente ter só uma noção para saber mais ou menos qual é a causa dessa lesão, né? Mais para frente eu vou mostrar um outro tipo de lesão que é bem clássica também. Vou falar sobre outra coisa, mas na foto tem uma lesão que eu vou mostrar para vocês, se eu lembrar. A pele fica um pouquinho avermelhadinha, mudou um pouquinho a coloração, é eritema. Esquimose é quando fica uma mancha, né? Pode variar a coloração, às vezes machucou um pouquinho, já está em processo de cicatrização, acontece essa esquimose. Vesícula é uma bolha, como se fosse um calo mesmo, às vezes acontece por muita pressão, o bebê faz muita pressão, bomba também faz isso, às vezes faz muita pressão e acaba dando esse calo. O edema, quando está mais inchada, essa foto a gente consegue ver bem. Nessa foto desse edema, tá vendo que na base, deixa eu ver se aqui é
Aqui eu consigo pegar melhor. Aqui na base tem uma linhazinha, tem uma fissura. Essa fissura acontece muito quando o bebê está mamando e a gente não despluga o bebê antes de tirar. Né? É importante que a gente solte a boquinha do bebê na hora de tirar o bebê do peito, ao invés de empurrar e puxar, e o bebê está plugado, a gente segue puxando tudo, que a gente desplugue esse bebê para ele soltar, para depois de tirar o bebê do peito. Porque se tira, se vai puxando desse jeito, arrebenta aqui, ó, bem na base do mamilo, e dá essa fissura, bem na base de mamilo, essa fissura de base de mamilo, ou normalmente é por isso, por não tirar a pressão na hora de tirar o bebê para mamar, e bomba também faz isso. Bomba, a gente precisa pensar, quando a gente pensa em bomba, a gente pensa no tamanho da flange também, né? Tamanho do funil, porque isso influencia, impacta diretamente na efetividade dessa bomba. Às vezes a gente, a bomba não tá fazendo efeito para mim, você tá usando o tamanho certo, tá usando do jeito certo? Tudo isso a gente precisa pensar. Escoriação, quando fica assim mais raladinho, né, o mamilo. Fissura ou rachadura quando abre mais, e tem essa ulceração quando ela ainda é mais profunda. Eu já atendi casos assim. Essas fotos não são fotos minhas, são fotos de artigo, mas eu tenho algumas fotos aqui minhas também, que ao longo dos slides eu vou mostrando para vocês. Então a gente precisa entender como é que é essa fissura, para a gente entender como que ter uma noção mais ou menos do que está acontecendo nesse mamilo, o que normalmente acontece por conta do erro da pega. Independente se o bebê tem a língua presa, por exemplo, tá machucando por causa da língua presa. Tá, é por causa da língua, mas não deixa de ser por causa da pega. Então, pegou errado, pode machucar. E esse erro pode ter resolução imediata, a gente só corrigiu, já resolveu, ou a gente precisa encaminhar para que outro profissional veja e veja se tem necessidade real mesmo de fazer o procedimento ou não. Tá. Como que é o tratamento dessas lesões normalmente, né? O que a gente pensa quando a gente pensa em tratamento de lesão? Primeira coisa, eu já falei para vocês, é o ajuste da pega. Jack Newman, quando veio aqui no Brasil e eu fiz o curso, ele fala que todos os problemas, todas as lesões vão ser corrigidas com pega correta. Isso é uma realidade. A gente, se corrigiu a causa, a gente já vê, a gente já entende, já vê melhora na dor na hora, independente de estar com aquela ulceração enorme. Inclusive, eu vejo, né, os atendimentos, eu vejo muito mais relato de dor quando tem lesão tipo escoriação, quando é mais superficial, do que quando tem uma ulceração, por exemplo. Então, dói muito mais quando ela é superficial do que quando ela é profunda. Principalmente por conta das terminações nervosas, tudo ali, né? Mas a gente vê relato de dor, e dor também é muito subjetiva. A gente não pode falar, eu já vi pessoas sentindo muita dor com uma escoriação leve, e não vi gente sentindo nada de dor com uma ferida muito parecida. Então, a gente não tem como, a gente precisa sempre valorizar essa dor, mas a gente não tem como mensurar o nível de dor, só a pessoa pode falar. Então, sempre peço para a pessoa me falar, de 1 a 10, quanto está a sua dor agora? De 1 a 10, quanto está a sua dor depois? De 1 a 10, quanto está a sua dor depois do tratamento, depois do manejo? Né? Então, a gente sempre precisa acompanhar esse nível de dor. Primeiro, corrigir pega. Corrigiu? Entendeu o que está acontecendo? Ou, se não tem como corrigir, a gente pode fazer medidas para dar uma manutenção, para fazer a manutenção da produção, a manutenção da amamentação, enquanto espera resolver o problema, né? Tem coisas que só vão demorar para responder, para resolver. Então, a gente precisa ir fazendo medidas paliativas, medidas ali só para poder aliviar minimamente ela, a pessoa, né, que está sentindo dor ali, e também fazer a manutenção da produção ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ser estratégico nessa hora que a gente não consegue resolver a dor imediatamente, ou a lesão imediatamente, né? Primeira coisa que a gente sempre vai usar, independente do nível de lesão, a gente vai sempre usar o leite materno. Isso é muito bom, o próprio leite. E como que usa esse leite? Aperta um pouquinho, vai sair uma gotinha, buzunta toda a área ali machucada, a área de lesão, espera secar, e aí depois se cobre, depois bota sutiã, depois bota outras coisas, ou nem precisa se não quiser, né? Tem gente que não consegue nem encostar nada naquela região porque sente muita dor, então não tem problema ficar livre, deixa os seios livres. O leite é sempre muito bom. Pomada é bom. Pomada com lanolina, né? Tem uma aqui no Brasil que a gente acha com facilidade, como eu falei, não tem conflito de interesse com ninguém, aquela a Lancinor, a roxinha. Ela que a gente encontra aqui no Brasil, ela é das melhores porque ela tem mais concentração de lanolina, e a lanolina, né, a gente que é da enfermagem, a gente entende que o meio úmido, ele facilita a cicatrização, então a pomada ajuda nisso. A pomada a gente só tem que ter cuidado para não busuntar demais, é uma sujeirinha de nada, um negocinho de nada, só mesmo onde está machucado, porque a ideia é, bebê mamou, passou a pomada, na próxima amamentação, na próxima mamada, o bebê já vai ter, o peito já vai ter absorvido toda a pomada, não tem risco de escorregar. Porque se o bebê bota a boca no peito todo busuntado de creme, de pomada, vai escorregar e vai machucar de novo, porque o bebê vai pegar só na pontinha, vai machucar de novo esse mamilo. Então, é com a ideia de passar pouquinho só para atuar ali onde precisa, sem busuntar demais para não ter o risco a não ser que faça uma pausa na amamentação. Se for fazer pausa na amamentação, pode botar uma quantidade maior, porque o bebê não vai mamar ali de novo, né? O máximo que vai acontecer vai ser a bomba, tirando ali de 3 em 3 horas, pelo menos, isso vai precisar acontecer durante a pausa na amamentação. Ou a bomba ou a mão, vai depender da dor que ela está sentindo, porque se ela estiver sentindo muita dor na bomba, não vai adiantar a bomba, tem que ser, vai machucar de qualquer forma. Tem que ser na mão, mas o mais importante é que se esse bebê não está no peito, pelo menos de 3 em 3 horas o leite precisa sair. E não precisa ficar muito tempo tirando. O mais importante das ordenhas é que sejam ordenhas mais curtas e sempre. É melhor fazer várias vezes de ordenha de pouco tempo do que poucas vezes de muito tempo.
porque a gente estimula desse jeito, a gente estimula mais, com várias vezes ao longo do dia. Então, é isso. A pomada pode ser usada também. O laser, eu particularmente uso muito, né? Por ser enfermeira, eu tenho essa liberação para usar o laser. Técnicos de enfermagem, algumas profissões, a maioria das profissões da área da saúde pode usar, mas tem que ter nível superior, né? Não pode ser nível técnico. Mas o laser eu gosto muito, porque Jack Newman fala que a lesão fecha, eu entendo que ela fecha. Mas uma lesão que poderia fechar 15 dias, demorar 15 dias para fechar, com laser a gente fecha aí em 2, 3 dias. Então ele é muito efetivo. Lá atrás, quando eu fiz o curso com ele, ainda não tinha comprado o meu laser. Quando ele falou isso para mim, eu falei, de repente nem vale a pena fazer um investimento no laser, porque tudo vai sarar, independente de usar o laser ou não. Só que enquanto mulher, enquanto pessoa que sente a dor, né, pessoa que amamenta e que amamentou, e sei que ali o seio é uma das partes que mais doem, né, no nosso corpo, mais sensíveis do nosso corpo. Então, entendendo isso, me colocando no lugar da outra pessoa que está sentindo dor, se eu posso trazer um benefício para ela de acelerar essa cicatrização, por que não? Né? E hoje em dia muitas pessoas me procuram só por causa do laser e eu não faço. Isso é uma outra coisa também. Eu não faço laser para quem eu não conheço, relacionado à amamentação. Só o laser eu não faço. Ele está incluído na minha consultoria. No meu atendimento está incluído isso e eu não cobro mais por isso. Mas eu não faço só o laser quando é caso de amamentação, porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Senão eu vou fazer várias sessões de laser, eu vou ficar enxugando dinheiro, vou ficar ganhando dinheiro em cima dela, mas não vou resolver o problema. Então, meu foco como consultora de amamentação é resolver o problema dela. Inclusive, eu até prefiro que em um atendimento só resolver tudo e deixar ela seguir a vida do que ela ficar dependendo de mim o tempo inteiro. Então, e como SBCLC, um dos lemas maiores das SBCLCs é essa: transmitir conhecimento que elas consigam fazer a parte delas que elas precisam fazer sozinhas, seguirem caminhando sozinhas. E se precisarem, sempre vou estar aqui disponível, mas não pode criar essa dependência da consultora, tá? E a pausa da amamentação, como eu falei, né, às vezes é necessário. Tem uma ferida enorme que a gente sabe que o bebê não está mamando direito, então vai continuar machucando ali, a gente faz uma pausa, vê se vai melhorar, depois testa de novo, vê como é que vai ser. Faz uma pausa, mantém esse bebê recebendo leite dela, num copinho, numa colher dosadora, que eu vou mostrar mais pra frente para vocês como é que faz. Esses são os casos especiais, né, casos que realmente precisam de uma pausa na amamentação, a gente vai usar métodos que façam a manutenção da amamentação, que protejam a amamentação. Sempre assim. Deixa eu... Ai, peraí. Agora, sobre percepção de pouco leite. Né? Algumas pessoas chegam com essa demanda para a gente, tô com pouco leite, acho que minha produção diminuiu, o que a gente vai ver? O que a gente vai olhar? Primeiro, pensar no que é esperado em relação à produção. A gente sabe se ela está produzindo bem ou não. E outra coisa, né? A pessoa não precisa produzir litros de leite. Ela precisa produzir o suficiente para o bebê. Vamos ver se está sendo produzido o suficiente. Como que a gente sabe que está suficiente? Se o bebê está mamando, está ganhando peso adequadamente, está tudo certinho dentro do esperado, né? Nos primeiros meses, 25 a 30 gramas por dia. É isso aí que está acontecendo? Ok. Mas isso aí está dependendo de quê? Quanto tempo que está essa mamada? Já passou de uns 15, 20 dias aí, o bebê está mamando o tempo inteiro? Tá fazendo mamadas muito longas, isso aí pode mostrar pra gente um sinalzinho de alerta. Não necessariamente que ela tenha pouca produção, mas que esse ajuste aí não foi feito no tempo que era para fazer, e acaba que se o ajuste não foi feito no tempo que era para fazer, a consequência pode ser sim uma baixa produção. Mas a base do problema não é baixa produção, a base do problema é o manejo lá que não foi feito do jeito certo, né? Não tá focando numa boa transferência de leite, numa mamada efetiva. Então, isso pode ser uma consequência, não como causa base do problema. As eliminações estão dentro do padrão, tá fazendo xixi, cocô dentro do esperado. Primeira semana, segunda semana, não é. Alguns pediatras falam que é normal o bebê ficar 3, 4 dias, já vi até uma semana, vai ficar sem fazer cocô. Mas isso não é referência para a primeira semana. Primeira semana é importante que o bebê faça cocô todos os dias, né? Vai mudando de cor, fica... Você já sabe, né? Provavelmente. Nasce o micônio, por volta do 4º dia ele tem que estar amarelo mostarda. Se fugir disso, o bebê não está recebendo tanto leite suficiente. É para correr para emergência, porque tô desesperado que o bebê não está fazendo cocô? Não é isso. Isso mostra pra gente que tem alguma coisa desregulada aí. O bebê precisa receber mais leite. Então, esse ajuste logo no começo é importante, porque isso vai definir lá na frente. Então, o bebê tá fazendo cocô direitinho, tá fazendo xixi? Xixi também, é importante que faça, né? Sempre, claro. Depois da primeira semana aí fica umas 6, 7, 8 fraldas por dia, esperar que o bebê faça isso. Então, tá direitinho? Ok. Tá mamando bem, tá ganhando peso adequadamente, tá mamando no tempo certo, tá fazendo intervalos bons, tá com uma boa produção, né? Mamadas de 20 a 30 minutos na maioria das vezes, não precisa ser sempre, a gente não é para ficar contando hora, é esperado que se o bebê tá fazendo mamada efetiva, essa mamada efetiva vai durar em torno de 20 a 30 minutos. E essa mamada efetiva de 20 a 30 minutos deve ser suficiente para o bebê ficar umas 3 horas sem mamar, 2, 3 horas sem mamar. É essa a referência. Também não serve para o começo. No começo o bebê tem estômago pequenininho, vai mamar várias vezes, isso é esperado. Mas depois de uns 15, 20 dias já é esperado que o bebê tenha esse padrão aí de 20, 30 minutos para umas 3 horas de intervalo, tá? Se está fugindo muito disso, não está ganhando peso, tem todas essas questões, aí sim a gente pode pensar que tem baixa produção, né? E aí, às vezes, aí tá tudo direitinho, tá tudo isso, tá tudo perfeitinho, tá batendo check em tudo isso.
Mas a pessoa trouxe a demanda pra gente porque acha que está com baixa produção, porque tirou na bomba e saiu pouquinha coisa. Bomba não mede produção de leite. Da mesma forma que o peito precisa aprender a produzir o leite para o bebê, ele também precisa aprender a produzir para a bomba. Então, não é com uma ordenha que a gente vai conseguir medir se a gente está produzindo. E ainda tem isso. Além de uma ordenha só saber se está produzindo ou não, ainda tem a qualidade da bomba, ainda tem o funil da bomba, o tamanho do funil, como eu falei, o tamanho da flange, para ver se é esse tamanho mesmo que é compatível com o tamanho do peito. Tem todas essas questões que precisam ser avaliadas. Então, eu já vi pediatras recomendando, tira leite para a gente ver como é que está essa produção. Não vai conseguir medir produção de leite com a bomba, só com essas questões aí. Tá, mas uma vez que a gente viu tudo isso e realmente tem uma baixa produção, o que a gente tem que fazer? O que a gente precisa pensar? Antes disso também, antes de pensar na baixa produção, a gente precisa ver, além dessas outras coisas que eu falei, né, do que é esperado de uma boa produção, a gente precisa também, na nossa anamnese, investigar todas essas outras coisas. A ausência de livre demanda é um fator que diminui a produção. Né? Tem mamar com horários rígidos. Eu falei que essa média de 20 e 30 minutos para 3 horas de intervalo é o que a gente precisa observar, não o que a gente precisa fazer. Meu filho, né, eu achava que ele não ganhava peso nos primeiros dias porque eu achava que ele tinha que mamar de 3 em 3 horas. E ele pedia antes, eu não dava. Então, ele não ganhou peso nos 3 primeiros meses por causa disso, porque eu não fiz livre demanda com ele. Ele chorava, eu não sabia nada sobre amamentação na época, achava que sabia, mas não sabia. Ele mamava 1 hora direto e dava 15, 20 minutos, ele já queria mamar de novo. Eu falava, não é possível, ele não tá com fome. Aí ele esperava, ele chorava do vizinho, perguntava se precisava de ajuda. Chorava, e eu não dava o peito. Só dava quando fazia 3 horas, porque eu achava que ele tinha que mamar de 3 em 3 horas. Então, isso, a longo prazo, pode diminuir, sim, a produção. O uso de bicos artificiais, se tem um bico artificial, se o bebê tá com demanda de sucção, com demanda de movimento ali, né, de sucção, de volume, e fica em bico artificial, a gente está deixando de estimular o peito que deveria ser estimulado. Então, o bico artificial acaba atrapalhando direto. Vou falar sobre o bico artificial mais na frente, mas o bico artificial acaba interferindo diretamente na produção também. A pega incorreta, como eu falei, ela é a base para tudo. Se pega tá errada, a gente pode ter várias intercorrências. Uso de fórmula sem estimular a produção. Preciso de complemento, vou dar fórmula, tá? Vou complementar com fórmula. Primeiro, né, o bico artificial. Tá usando o bico artificial, vai dificultar aí o estímulo no peito. Segundo que, se esse bebê está recebendo a mais do que ele precisa e isso não está sendo estimulado no peito, a longo prazo também vai dar diferença na produção de leite, tá? Porque o bebê vai ter cada vez mais necessidade de volume e a gente não estimulou o peito como precisaria estimular. Hipoplasia mamária. Tem alguns casos de hipoplasia. A gente vê, eu não botei a imagem aqui. De uma forma geral, a mama deveria ser assim, né, redondinha. Quando a gente vê uma mama mais assim, ó, mais tuberosa, isso é um indício, mostra pra gente que pode ter poucas glândulas mamárias ali. E se tem poucas glândulas mamárias, a tendência é ter uma diminuição no volume de leite, né? Menos do que o esperado, menos do que a média geral, né? Então, isso precisa ser visto ainda durante a gestação, porque a gente vai trabalhar em cima disso. Eu sempre falo, isso não é também sacramentar, né? Não é, isso aqui a pessoa não vai conseguir amamentar. Não é isso, pelo contrário. A pessoa vai conseguir, mas a gente já sabe desse risco lá durante a gestação, a gente vai trabalhar em cima disso para que esse risco não aconteça, se a diminuição da produção não acontece. Eu sempre falo que se 2 peitos são suficientes para produzir o suficiente para gêmeos, né, conseguem produzir o suficiente para gêmeos, 2 meio peitos, ou 70% da capacidade dele, ou 50% da capacidade, são suficientes para aumentar um bebê só. Então, assim, a gente vai dependendo de como a gente vai trabalhar em cima disso. Então, a hipoplasia também é uma das causas da baixa produção, e a gente precisa trabalhar em cima disso também. Outros fatores que podem estar relacionados à baixa produção real, né? A diabetes gestacional, hipotiroidismo, pré-eclâmpsia, cesariana, a cesárea agendada, cesárea, eu não botei aí, mas cesárea eletiva, a cesárea marcada, a cesárea agendada influencia direto na produção de leite, porque se o bebê não sabia que o bebê não nasce, né? Na cesárea o bebê não nasce, mas ele é nascido, tiram ele de lá de dentro. Então, tiram no tempo errado. Eu falo que o peito é uma fábrica de leite, né? Essa fábrica de leite, ela é construída durante a gestação e ela tem a sua fitinha cortada lá de inauguração no dia do trabalho de parto. Na hora do trabalho de parto, entrou em trabalho de parto, ela tem essa fita cortada. E aí vai estar pronta para produzir tudo. Se a gente corta essa fita antes, se a gente tira isso antes, a fábrica não vai estar pronta para produzir ainda. Então a gente precisa esperar um tempo para que ela entenda que precisa começar realmente a produzir. Então isso pode demorar mais a produção acontecer de forma efetiva. E aí também tem a questão do bebê, que o bebê, como nasce antes do tempo, ele não está pronto, né? Ele não está acordado ainda, ele não fica mais ativo. Eu não gosto de chamar bebê de preguiçoso. Bebê não existe bebê preguiçoso. Bebê, se está com uma preguicinha, se está mais devagar, tem alguma coisa aconteceu. Ou foi uma cesariana, ou um bebê prematuro. Enfim, eu sempre defendo os bebês e as mães, inclusive. Então não é culpa do bebê, não é preguiçoso porque ele não quer mamar. Ele é preguiçoso porque foi forçado a ser. Foi retirado antes do tempo, não era, ele tá nem na
nasceu ainda, ele é como se ele estivesse dentro ali da barriga. Então, isso atrapalha diretamente na amamentação. Cirurgias anteriores na mama, cirurgia é muito mais sobre, por exemplo, um silicone, é muito mais sobre como era esse seio antes, porque às vezes tem uma hipoplasia, e a hipoplasia deixa o formato do seio não tão legal, né? Não tão bonito, as pessoas não gostam muito. E aí, por conta disso, fazia a cirurgia, bota o silicone. E aí, botou o silicone e o peito ficou lindo, mas na hora de amamentar tem alguma baixa produção. E a gente vai entender, foi o silicone? Não foi o silicone, foi como esse peito era antes, já tinha menos glândulas antes. Então, como que faz agora? Eu tô acompanhando um caso, outro caso, né? Na verdade, essa já até parei de ir lá. Ela tinha silicone, ela tirou o silicone. E aí, na hora de tirar, saiu muita coisa dela, né? Muita mais pele ainda. E aí, conversando com ela, eu fui lá só para ver uma lesão. Ela estava com uma lesão horrível no peito. E aí, fui lá só para fazer. Ela já estava sendo acompanhada por outra consultora. Essa consultora não pôde mais atender. Falou, Lívia, vai lá fazer laser para ver como é que tá. Provavelmente ela vai precisar de várias sessões. Aí cheguei, eu não consigo, né, fazer só o laser. Como ela já tinha passado por consultoria, eu fui essa, eu aceitei fazer só o laser. Só que cheguei lá e vi que não era isso. Por isso também, mais uma vez, que eu aprendo a não fazer isso. Independente se ela tenha passado por outra consultora ou não, é a primeira vez que ela vai passar por mim, precisa de consultoria. E eu não consegui não fazer a consultoria com ela. Fui investigar, fui perguntar o que era também, e ela foi me explicou tudo isso. Eu falei, como que era o seu seio antes da cirurgia? Ela explicou o que tudo me levou a crer da baixa produção real. Ela tinha uma baixa produção real. E aí, por conta da baixa produção, o bebê fazia muita força para mamar e ela tinha um mamilo invertido. E essa muita força para mamar, ela acabou expondo o capilar do mamilo, né? Ficou bem para fora, assim. Aí foi uma lesão bem difícil de tratar. Hoje em dia a gente já conseguiu, o bebê segue mamando. Ela tinha dado mamadeira para compensar, e aí mamadeira reforçou mais ainda o movimento errado, então esse bebê pegou com mais pressão ainda. E aí foi difícil, a gente teve que fazer toda uma manutenção da produção, fiz várias sessões de laser. Eu olhando depois no histórico, até quero fazer um artigo sobre um estudo de caso, um relato de experiência desse caso, porque eu acho interessante documentar isso. Foi muito interessante essa história. E aí, depois de algumas sessões, essa lesão fechou e hoje ela segue amamentando no peito exclusivamente, ainda complementa, porque ela precisa complementar com sonda, ainda complementa, mas segue amamentando aí. A gente conseguiu proteger a amamentação, coisa que quando eu cheguei ela já estava até tomando mamadeira. Então, tudo isso por conta do seio dela, que tinha feito uma cirurgia atrás. E aí, ela fez a cirurgia, ela já tinha uma hipoplasia. Ela fez a cirurgia, botou silicone para poder ficar maior. Depois, esse silicone não fez mais tanto sentido para ela, ela resolveu tirar. Na hora que tirou, retirou mais glândula ainda junto. Então, o que já era pouco ficou ainda menor. Então, ela realmente tem uma baixa produção. E na época, a pediatra falava que ela, não, é só ela precisa, ela era muito naturebona, sabe assim? Não, é só acreditar, é só essa questão emocional, é só ela achando que o emocional ia resolver tudo, quando na verdade tinha manejo ali específico para fazer, né? E a gente conseguiu fazer, e graças a Deus, hoje ela amamenta ainda. E aí, pensando na cirurgia com silicone, tem também a redução, né? A redução de mamas é a mais clássica ainda, e além da redução de acabar tirando, dependendo da época que for, a gente também precisa pensar sempre isso e levar em consideração quando a gente pensa em cirurgia, que também o tempo que foi feito a cirurgia, né? O espaço entre a cirurgia e a amamentação também influenciam diretamente. Porque todo mês a gente tem um ciclo menstrual e ele se renova. Então, as células do seio também são renovadas. Então, se a gente tem bastante tempo de cirurgia, pode ser que a gente não tenha nenhum risco para amamentação. Se for uma cirurgia muito recente, normalmente tem mais risco, tá? E aí, a redução de mamas, às vezes, ela tira também glândulas. E além de tirar, a redução de mamas, normalmente o que a gente vê é o mamilo, né, tá mais para baixo, o peito está mais caído. Esse mamilo, ele é retirado em volta, né, faz aquele T, ele levanta, e aí depois, né, faz a cirurgia, o mamilo tá aqui, a gente aumenta aqui o espaço, esse mamilo sobe, e aí tira o restante daqui e ajusta, aí ele fica de novo direitinho. Por dentro, por fora fica lindo, mas por dentro, um mamilo, né, um ducto que era assim retinho, quando a gente levanta a areola, ele não vai ficar retinho ainda, ele pode ficar a pista que era reta, ela pode ficar cheia de curvas. E essa curva pode atrapalhar a saída do leite. Então, aconteceu um caso também da pessoa que eu atendi que tinha essa questão. Na hora da gente tirar na bomba, quando o peito estava normal, assim, tirando só sem encostar nada, só com a bomba. Só com a bomba assim, né, com a bomba assim, normal, a gente, sem segurar, sem apoiar com o peito, a gente não conseguia tirar quase nada de leite. Quando a gente apoiava aqui, elevava um pouco mais esse seio, a gente conseguia tirar. Porque quando a gente elevou, esse ducto, essa passagem ficou mais retinha. Então, foi mais fácil tirar o leite. Peraí. Então, isso também precisa ser observado. Em relação à cirurgia, e não só a cirurgia de cirurgia estética, né? Mas às vezes a pessoa tira um nódulo, ou faz uma biópsia, ou tem algum, já atendi também, gente que teve acidente no seio, então em um lugar fica uma cicatriz, vai ficar uma marca ali, até o piercing, né, como eu falei. Então, ela vai ficar uma marca, e aí pode atrapalhar um pouco essa saída do leite. E acaba se atrapalha um pouco a saída do leite, a gente entende que quanto mais sai, mais produz, se não está saindo bem, a longo prazo também pode acabar diminuindo a produção.
Tá, cirurgia nas mamas, como eu falei, hemorragia, se tem muito sangramento no pós-parto também pode impactar diretamente na produção, retenção placentária, ou até mesmo aquelas pessoas que tomam comprimidos de cápsula de placenta, isso também pode interferir na produção, porque os hormônios responsáveis pela manutenção da gestação, né, estrogênio, progesterona, eles competem diretamente com a prolactina e com a ocitocina. Então, se eles ainda estão dentro do organismo, né, durante a gestação, quem está na alta é progesterona e estrogênio. Depois que a placenta sai, esses níveis de hormônio caem e dão lugar para a prolactina e ocitocina. Se eles não saíram do organismo, vai ser difícil dar lugar para a prolactina e ocitocina. Então, também pode acabar interferindo diretamente na produção. Síndrome do ovário policístico também pode interferir. Cadê meu mouse? Ai. Que mais? Tá. E aí, deixa eu ver se eu passei direto alguma coisa no final. E o que normalmente leva essa percepção da baixa produção? É um caminho que ele volta e ele volta de novo até chegar lá, até chegar no que a gente tanto luta contra, né? O bebê não mama bem, ou mama o tempo inteiro, aí a mãe pensa, a mãe ou outras pessoas pensam, se tá com pouco leite, esse bebê tá com fome, vamos dar uma fórmula, vamos dar uma chupeta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, esse bebê está com fome. Aí vão e oferecem fórmula, e normalmente essa oferta da fórmula é na mamadeira. Porque as pessoas não conhecem, têm desconhecimento de outras opções que protegem a amamentação. A maioria a gente vê isso. Porque é mais prático? Porque é mais fácil? Porque tem a mamadeira tal que imita o peito? Gente, nenhuma mamadeira vai imitar o peito. Não existe essa possibilidade. Nenhuma vai ser igual ao peito. Não tem como, não tem como. Pode ser a top, double, blast, nast, enfim. Nenhuma vai ser igual. Pode ser de 400 mil reais, que nenhuma vai imitar o peito. O peito, ele tem essa flexibilidade toda. O mamilo, o peito tem toda essa flexibilidade, porque o mamilo precisa encostar lá praticamente na goela. Vai travar um pouquinho. Precisa ir lá na goela, né? Ele tem os microductos que saem por aqui o leite, que vão sair, né? Que vão injetar o leite. Tem a posição que fica dentro da boca, tem a textura. É tudo muito diferente. Então, nenhuma vai ser. Não existe menos pior. Todas elas podem causar a confusão de bicos. E vai depender também de qual momento que ela foi usada, né? Quanto mais recente quanto mais no comecinho da amamentação entra o bico artificial, mais risco tem. Frequência, prevalência, tudo isso interfere diretamente porque fulano de tal tomou uma mamadeira e não deu confusão de bicos. Qual momento que deu essa mamadeira? E como que tá usando? Usa sempre, não usa sempre? Se foi usado lá no comecinho, muito difícil não levar o desmame precoce. Então, oferece a fórmula na mamadeira, e aí esse bebê sente fome e recusa o peito. Né? Aí vai sentir, daqui a pouco, quando esse bebê sente fome de novo, ele vai, bota o peito e ele recusa. Tá recusando meu peito, tá rejeitando meu peito, não vou deixar ele passar fome, vou ofertar a mamadeira de novo. E vai nesse ciclo até caminhar para o desmame precoce. O que a gente vê, normalmente, é isso acontecendo. E aí, se a gente pensa nessa questão da baixa, eu acho que eu troquei a ordem dos slides, mas tá tranquilo, não tem problema não. Uma vez que essa produção baixa produção realmente acontece ali, foi diagnosticado, o que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, sempre vai ser ajuste de pega. Sempre. Corrigiu a pega. Vamos ver se o bebê está fazendo uma boa transferência. Primeiro passo da baixa produção, são várias etapas que a gente segue para aumentar a produção. Primeiro é aumentar a transferência de leite. Se a gente consegue ajustar essa pega, a gente consegue fazer uma pega mais profunda, ele faz uma melhor transferência de leite. Eu acho que já está um tempo sala, tem que marcar o tempo. A gente faz aumenta a transferência de leite. Se a gente aumenta essa transferência, a gente aumenta o estímulo, aumenta a saída do leite. Então, se a gente aumenta essa saída, a gente aumenta a produção, né? Consequentemente, a gente aumenta essa produção. O primeiro, a gente vai otimizar essas mamadas aproveitando as ejeções. Como que são essas ejeções? O peito, a produção acontece assim. O peito do bebê estimula aqui, o leite começa a sair, né? A produção é bilateral, o estímulo da produção é bilateral. Tá saindo por aqui, começa a sair por aqui também. Na verdade, começa a sair por aqui também, às vezes sente vazando, mas o peito começa a jorrar com mais intensidade. Mas tá pronto para sair, né? Então, e a injeção, o leite sai e volta, várias vezes, ele sai e volta. Então, ele ejeta bastante, de repente diminui um pouquinho. Depois ejeta de novo e diminui um pouquinho. Para a gente não perder tempo esperando que esse leite pare e volte de novo, se esse aqui está prontinho para sair, o que a gente vai fazer? O bebê está mamando aqui, sugando, engolindo, sugando, engolindo, sugando, engolindo. Parou de sugar e engolir, está ali, voltou a fazer mais superficial de novo, a gente já tira esse bebê e já bota no outro peito. Porque vai aproveitar de novo essa injeção do leite. Então, a gente aproveita, pode trocar de peito várias vezes, pode trocar até umas 4 vezes, principalmente também se conseguir trocar a posição, né, invertida, tradicional, a gente consegue otimizar essa transferência de leite. O bebê vai mamar em menos tempo, vai ficar mais saciado. Só esse primeiro passo, eu costumo fazer assim, eu não faço tudo de uma vez. Primeiro eu faço isso. Depois a gente vê como é que vai ficar. Às vezes só com isso já resolve o problema da produção. Não resolveu, deu aí uns 3 dias, não resolveu, aí a gente entra com o estímulo de bomba. No final da mamada, a gente vai tirar, vai fazer esse bebê mamar tudo. Se ele estiver precisando de complementação,
vai ordenhar, vai trocar de peito, no final vai complementar, de preferência com uma sondinha, porque na sondinha o bebê também estimula, vou falar sobre translactação lá na frente, vai estimular mais, e aí depois disso a gente vai complementar, né, e depois que acabou todo o processo de mamada, imediatamente depois da amamentação vai tirar da bomba. E aí se for uma bomba dupla, vai tirar 10 minutinhos só. Se for uma bomba manual, dupla elétrica, né, vai tirar 10 minutinhos. Se for uma manual, eu gosto de fazer 5, 5, 5, 5. Cada peito vai ser estimulado durante 10 minutos, mas vai ser alternado em 4 vezes de 5 minutos. A gente otimiza mais a ordenha também se a gente aperta o peito enquanto tá ordenhando. O Power Pump também é uma opção. E se de tudo, né? Esse é o passo a passo. Pega correta. Boa transferência de leite. Troca de peito. Complementa com sonda, que estimula também a produção. Ordenha no final. Não consegui. Isso, né? Fez primeiro uma coisa, esperou um pouquinho, passou para outra, esperou um pouquinho, passou para outra. Power Pump, que eu vou mostrar para vocês como é que é. Se de tudo não resolveu a produção, dificilmente não vai resolver, tá? Só em casos reais de baixa produção que não vão resolver. Mas não resolveu, aí a gente pode considerar o galactoglucos, que são os remédios, né, para aumentar a produção. Aí vai depender de que profissional, de qual área você é, se você pode prescrever ou não medicação. A domperidona é o remédio mais usado como realmente um aumento de produção. Plasil não é mais recomendado. O Equilide, né, foi totalmente banido para aumentar a produção. Então, o mais seguro de todos é a domperidona. E aí também vai depender. Jack Newman também no site dele lá explica tudo direitinho. Algumas pessoas gostam do feno grego, tem tintura de algodoeiro, tem alfafa, tem alguns galactogogos que você vai pensar junto com outro profissional ou você mesmo vai prescrever de acordo com a sua formação, tá? Essa paciente eu atendi, ela estava com uma baixa produção em algum momento, os bebês tinham a língua presa, e aí com 4 meses eles não estavam ganhando peso dentro do padrão. Eles mamam até hoje, essa foto foi do ano passado. Eles mamam até hoje, já tem 2 anos e meio. E a gente conseguiu fazer eles aumentarem a curva de crescimento, assim, só com estímulo de produção, curva de ganho de peso, né, só com estímulo de produção, e depois que eles fizeram o procedimento na linguinha que eles tinham, né, a língua presa, eles mudaram muito, assim, desviou a rota, né, que estava cada vez mais para baixo, eles conseguiram crescer, subir nessa curva e mamam muito bem até hoje. Tem os vídeos deles depois lá no final, que eu vou mostrar das outras opções de complementação. Esse é o Power Pump, com bomba dupla elétrica. Se a gente não tiver bomba dupla elétrica, vai adaptar com a manual, né? Tem aqui. Eu gosto mais do 2, na verdade não, do 1. Que 20 minutos de ordenha, depois descansa 10, faz mais 10 minutos, é o ciclo, né? Esse caso são 20, 30, 40, 50, 60. 60 minutos, 1 hora direto fazendo ordenha, né? Mas com descanso de 10 minutos entre as ordenhas. Tem também o 2, que ordenha 10 minutos, descansa e faz mais 10. O protocolo 3, que faz 10 minutos, mas depois faz mais 5 em cada uma, com a bomba manual, e depois faz mais 10. Tem o protocolo de 4 também, que esse com a bomba manual. 10 minutos você direita, 10 minutos você esquerda, 10 minutos você direita, e ao invés de fazer 5, 5, 5, 5, faz 10, 10, 10, 10. São 40 minutos no total. E tem também o esquema da bomba parada, que eu não coloquei aqui, mas a bomba parada o que é? O intervalo entre as ordenhas é bom que ele seja pelo menos aí de uns 50 minutos, 1 hora, para o peito entender, fazer a configuração lá dentro, de entender quanto que tem que produzir. Se a gente faz muito tempo, várias vezes ali dentro de 1 hora, a não ser nesses casos assim, ele faz o tempo inteiro, ele não configura direito. A gente tem que ter uma pausa, né, entre as ordenhas. Então, de 50 em 50 minutos, você vai botar a bomba em algum lugar, de 50 em 50 minutos, você vai lá e vai tirar 5 minutos de ordenha. Se for bomba dupla elétrica, vai botar ali 5 minutinhos e vai parar. Passou de novo, tá de bobeira, já deu 1 hora, deu bobeira, tá com tempo de fazer? Bota mais 5 minutos. Isso vai fazendo ao longo de vários dias e depois você vai começar a ter uma percepção de aumento de produção. A recusa ao seio. O que a gente espera da recusa ao seio, né? Porque lembra que eu falei daquele caminho todo? A sensação de baixa produção acaba levando à confusão de bicos, a famosa confusão de bicos, que é a recusa ao seio. O que a gente vê quando o bebê, como que a gente entende que o bebê está fazendo uma confusão de bicos, né? O bebê empurra o seio, ele se joga para trás, ele se irrita, ele não se interessa pelo peito, ele fica muito irritado, ele chora até ele conseguir o que ele quer. O que ele quer, consegue se alimentar, ou consegue descansar, ou qualquer coisa que ele quiser, ele vai chorar até ele conseguir. E se a gente fica... se o bebê já entendeu, já deu essa confusão, né, já deu a mamadeira, o bebê entendeu que ele é muito mais fácil, é muito difícil ele voltar pro mais difícil. Por isso que eu coloquei ele que é escolha. Confusão de bicos, será que é confusão de bicos? E outra coisa, a confusão de bicos, ela consiste em 3 tipos de confusão. O fluxo, porque o fluxo do leite, ele vai e volta, como eu falei, ele sai um pouquinho no começo, depois ele vai maior ao longo da mamada, depois ele diminui de novo, ele vai maior de novo, no final fica pequenininho de novo. Na mamadeira é o fluxo constante, o bebê botou a boca na mamadeira, o fluxo já tá vindo. Por isso que a mamadeira não é igual ao peito. Ela vai o tempo todo. Então, o bebê se acostuma com esse fluxo constante. O fluxo é uma coisa. A textura é outra. Silicone é completamente diferente da textura do peito. Então, também faz essa escolha por uma textura mais fácil. E o posicionamento dentro da boca, né? Enquanto o mamilo tem que ir lá na goela,
o peito, a mamadeira vai até na metade só e se acostuma. Quando vai botar a boca no peito, começa a empurrar com a língua, porque não está acostumado a ficar nessa posição ali dentro. E aí ele faz uma escolha. Quem está fazendo uma coisa muito difícil, vai aprender uma mais fácil, vai querer voltar para mais difícil. A confusão de bicos é sobre isso. Não é confusão, é escolha. O bebê sabe o que está fazendo. Eles realmente sabem o que estão fazendo. Não vamos subestimar o poder que os bebês têm, porque eles sabem, eles fazem escolhas, eles entendem praticamente tudo. Vamos lá. E aí a recusa ao seio é isso, tá? O que a gente faz em relação à recusa ao seio? Vai depender, tá? Como eu falei logo no começo, vai depender do que a família estiver disposta a fazer. Chegou uma demanda de confusão de bicos. Ah, mas eu não quero, eu quero dar mamadeira de madrugada. Ah, eu quero fazer isso. A gente vai adaptar o que ela quer, independente da situação que for, a gente vai adaptar, a gente vai dar a nossa opinião, a nossa sugestão, a nossa orientação, mas se a pessoa não quiser fazer, a gente vai chegar num consenso, a gente vai conversar e vai entender o que é possível para essa família, para a gente não sair impondo as coisas e depois a família não vai seguir. Então a gente vai ver metas possíveis, metas alcançáveis para essa família. Uma coisa que eu alcançaria com facilidade, a outra pessoa pode não alcançar, porque não depende só dela, né? Depende da rede de apoio, depende do parceiro não é rede de apoio, pai não é rede de apoio, pai é pai, tem que chegar junto, mas tem muito pai que não chega junto. E aí vai depender da família, tem um monte de família que, se ela depende da família para ajudar na complementação e essa pessoa da família só quer dar uma madeira, ela não tem muito o que fazer. Ela vai ter que aceitar o que a pessoa exige. Então, se ela não tiver como peitar essa pessoa, ela vai ter que adaptar o que está posto. Então, a gente precisa adaptar a cada realidade. A gente vai considerar sempre a manutenção da produção. Enquanto a gente vai tentar tirar esses bicos artificiais, a gente precisa pensar na produção. Porque dependendo do tempo que essa pessoa tiver com essa confusão, estiver oferecendo uma madeira, ou né, complementação, enfim, isso já pode ter dado desajuste lá na produção também, né? O que não era um problema, virou um problema porque ela teve essa insegurança lá atrás, de que achou que porque a produção estava baixa, então resolvi complementar, né? Isso vai levando essa bola de neve. Então acaba que, no final, acaba sendo essa produção, essa dificuldade na produção. Então a gente precisa fazer essa manutenção. O contato pele-pele, gente, é fundamental. Fundamental. Qualquer problema em relação à amamentação, gravem isso. Qualquer problema relacionado à amamentação, a base da resolução desse problema é o contato pele-pele. E o contato pele-pele é assim, ó, igual tá nessa imagem. Pele na pele, bebê sem roupa, não precisa ser sem fralda para não ter risco, né, de fazer o cocô, de fazer xixi em cima da pessoa. Mas bota uma fraldinha e aproveitar que tá calor, na fase do frio também dá para fazer, é só botar uma coberta em cima de todo mundo. Mas o contato pele a pele é fundamental para a gente resolver qualquer questão na amamentação. O ajuste de fluxo, como que a gente vai fazer esse ajuste de fluxo? Se o bebê está acostumado com o fluxo intenso da mamadeira, a gente pode começar, se o bebê ainda aceita minimamente esse peito, a gente vai começar com uma sondinha, bota a sondinha, e aí vai aceitar um pouquinho mais esse fluxo, e aí vai conseguir firmar mais na mamada, e depois a gente vai tirando essa sonda aos poucos. Se o problema é textura, bebê, esses dias eu atendi um bebê, uma família que estava assim, bebê, só de encostar, as primeiras pegas foram tranquilas, as primeiras sucções ali foram tranquilas, depois parece que o bebê foi entendendo onde ele estava, falou, não quero mais isso não, quero voltar lá para minha mamadeira, aí rejeitava de qualquer jeito. Quando a gente colocou o intermediário de silicone, ele se aproximou mais da textura, porque era parecido com a mamadeira, então a gente usa, em alguns casos, o intermediário de silicone, né, o bico de silicone, a gente usa o bico de silicone, não é esse que eu gosto não, tá? A marca é essa que eu gosto, mas esse é o grande, eu gosto do pequeno. A gente vai usar como fazer uma ponte entre o bebê que está só na mamadeira e o bebê que está sem peito. Eu prefiro que ele fique com peito com bico de silicone do que com a mamadeira, né? Então, tudo isso, ele é muito, tem muita treta em relação ao uso do bico de silicone. Eu só uso em 2 casos muito específicos. Quando tem essa confusão de bicos, para fazer o bebê voltar para o peito, eu uso o bico de silicone em alguns casos. Primeiro, eu vou tentar sempre o bebê sem o bico de silicone. Se não conseguir de tudo, a gente tenta em alguns momentos o bico de silicone. E também quando o bebê tem um caso grave de dianculoglossia, né, uma língua muito presa, o bebê não pluga de jeito nenhum, para deixar esse bebê na mamadeira e perder completamente essa amamentação e ter uma chance dele continuar no peito enquanto aguarda o procedimento, depois de tentar de tudo, se não conseguir, aí a gente lança a mão do bico de silicone para que esse bebê fique plugado. Agora, para prevenir rachadura, para qualquer outra coisa, isso não existe. Para fazer bico, porque meu mamilo é invertido. Quando é mamilo invertido, se o bebê não tem língua presa, vai pegar. Se é invertido e o bebê ainda tem uma língua presa, aí fica realmente muito difícil, então a gente lança a mão do bico de silicone. Mas são casos e casos, a gente tem que estudar cada caso separadamente, individualmente. E evitar o estresse do bebê. Já acompanhei um caso também que o bebê ficou tão traumatizado de todo mundo ficar forçando a cabeça dele para ele mamar, ainda na maternidade, foi muito difícil esse bebê querer ficar na posição. Só de colocar na posição, esse bebê já fica estressado. Então, a gente evitar o estresse. Tenta de tudo primeiro. Tenta. Mas não é tentar, não, vou tentar até ele querer, porque ele vai mamar, tá com fome, ele vai mamar de qualquer jeito. Não é assim.
A gente precisa estar com esse bebê calmo. Tanto que é recomendado a gente fazer essas tentativas de dele no peito de novo nos momentos de calma, nos momentos de inconsciência, né? O bebê tá inconsciente, acabou, tá dormindo. Acabou de mamar, deu uma horinha que ele tá mamando, mas ele mamou, mas ele tá com a barriguinha mais ou menos cheia, mas ele tá dormindo. Nessa parte dele, nessa hora dele sonolento, é uma hora boa pra gente tentar fazer essa readaptação dele no seio de novo, tá? Então, assim, são várias coisas que a gente vai usar de estratégia em cada momento. Agora vamos entender um pouquinho como é que funciona isso que eu falei, né, do espectro da mastite. Essa foto não é uma mastite, é a foto de uma paciente que me mandou. Eu perguntei para ela se ela tinha silicone na época. Ela falou, não, o meu peito tá assim. Foi um processo de apojadura, né, que é a descida do leite. Mas eu peguei porque ele também tá dentro desse espectro da mastite. Eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que funciona. Antigamente, se pensava que, antigamente é um pouco mais de 2 anos atrás, se pensava que eram coisas separadas. O edema inflamatório, né, o engurgitamento mamário era uma coisa, o ducto obstruído era outra coisa, a mastite inflamatória, a mastite bacteriana eram outras coisas, o abscesso e a disbiose, que é a candidíase. Hoje em dia a gente entende que é tudo dentro de um espectro só e tem vários níveis, né? Vou explicar mais ou menos para vocês como é que é isso. É o que eu falei, né? Antigamente se pensava que eram condições vistas como problemas separados. Engurgitamento, ducto, mastite, abscesso. Achava que tinha um tampão, que o leite parado ali bloqueava o ducto e por isso causava essas outras coisas. Hoje em dia a gente entende que faz tudo parte de um espectro de um processo inflamatório na mama. Então, o problema principal é de fora para dentro. Os ductos estão passando e tem a parte das gorduras, a parte toda que fica por fora dos ductos. É essa região em volta que inflama, e aí aperta o ducto, né, o lumen, né, do ducto está assim, ele fica mais estreito. E aí, por isso, dificulta tudo, dificulta a saída do leite, e depois pode até acabar ficando leite parado realmente aqui. Mas a base principal, o problema principal é o edema pelo lado de fora, tá? E aí, separando cada um deles, né? O engurgitamento mamário, que na apojadura, ela é fisiológica, né? Na descida do leite, por volta do terceiro dia, o leite vai descer, vai acontecer um processo inflamatório também, mas é fisiológico, é tudo dentro do esperado. Se acontece fora, muito fora dessa época, aí sim é patológico, aí a gente tem que entender como um problema. É o estágio inicial desse espectro da mastite. Ele tem uma inflamação local, né? Ela é assim, fica mais cheia a mama inteira, fica o edema inteiro no tecido mamário, tem a compressão dos ductos, como eu falei, de fora para dentro, e tem a dificuldade da saída do leite. A mama fica mais cheia, fica pesada, fica mais sensível, a gente fica. E tem algumas áreas mais endurecidas, né? Tem vários lugares endurecidos ou até ela inteira endurecida. E aí a saída do leite diminui. Eu vou dar um resumão do que é cada um, mas depois a gente vai falar sobre o manejo, porque é muito parecido para todos os casos. Nem sempre é excesso real de leite acumulado. A gente acha que está cheio de leite, está duro de leite. Não, é mais o edema que acontece por fora que dificulta a saída do leite. O ducto inflamado, o ducto obstruído, né? Hoje em dia a gente fala mais que é inflamação focal, ele é mais em um lugar só. Nem sempre a gente vai ver esse pontinho, essa pontinha branca no mamilo. A gente pode ver mais assim, uma área mais avermelhada, uma parte mais endurecida, um pedacinho mais endurecido, a gente pode sempre pensar que é o ducto obstruído. Ela vai acontecer. Ih, não tirei um pontinho ali. Mas vai acontecer uma inflamação localizada, né? Uma área endurecida, mais dolorosa, pode haver vermelhidão, na hora da mamada também dói bastante, e a região mais quente, uma sensibilidade mais focada, num lugarzinho só. A mastite inflamatória, ela já avança mais ainda um pouco, né? A gente tem uma área avermelhada maior, tem uma dor significativa, um edema mais importante, sintomas gerais, né, sistêmicos podem acontecer, um mal-estar, uma febre mais baixa, cansaço, parece que está gripada, as pessoas relatam normalmente isso para mim. Essa fadiga, ela acontece mais nessa mastite inflamatória, que ainda não é uma infecção bacteriana. Nessa fase ainda não precisa de antibiótico. Eu vejo muitas pessoas receitando antibiótico com um princípio só, com uma coisinha de nada que nem precisa de antibiótico. E a gente sabe que quanto mais a gente usa antibiótico à toa, mais o nosso organismo vai ficando resistente a esse antibiótico, e depois, quando precisar de verdade, não vai fazer tanto efeito assim. E aí depois ela avança para uma mastite bacteriana, que quando há infecção secundária, geralmente por conta de bactéria na pele ou da boca do bebê, né, tem uma lesãozinha ali, é mais uma porta aberta para entrar uma bactéria. E aí vai dar febre mais alta, pode sentir calafrio, mal-estar mais importante ainda, né, e uma área mais vermelha e mais dolorosa. Então, essa parte aqui que está. Nesses casos, sim, pode ser necessário um antibiótico. Eu estou falando isso, gente, baseado no protocolo 36 da ABM. Para quem quiser a fonte, é só ir lá, pesquisa na internet, protocolo 36 da ABM, aí ele vai destrinchar tudo isso que eu estou falando. Depois essa mastite bacteriana não resolvida, pode avançar para um abscesso mamário. Vocês estão vendo que nessa foto aqui tem uma área brilhante aqui, que tem bem um abscesso. Tem uma área
é uma área focada, delimitada com pus, né, com secreção purulenta. Então, tem uma área flutuante, a gente consegue palpar essa área, a gente tem dor intensa também, aí precisa de drenagem, na maioria das vezes, de aspiração ou cirurgia. Então, alguns casos conseguem com antibiótico diminuir, mas são raros, a gente resolve mais rápido o problema se a gente faz essa drenagem. Porém, não são todos os profissionais que ficam seguros em fazer, ou que estão acostumados a fazer isso, então é mais difícil dependendo de onde você morar. E a manutenção da produção sempre que possível. Se não está saindo, se o abscesso não é na área da areola, não é perto do mamilo, que dificulta a pega, o bebê pode e deve mamar nesse lugar, porque não é para pausar a amamentação, senão vai piorar mais. Hoje em dia a gente entende que essas coisas acontecem por excesso de produção. Produziu muito e de repente parou de amamentar, ficou um tempo sem amamentar, acontece esse processo inflamatório em volta, e aí leva a cada um desses passo a passo, desses passos aí que eu falei, né? Uma coisa vai levando a outra. Então, é por excesso de produção, a maioria das vezes que acontece. Excesso de produção, hiperlactação, ou então está estimulando demais a produção, isso acontece, e não drena do jeito que precisa drenar, e acontece um processo inflamatório em volta desses ductos, e ele dificultam a saída do leite, e aí vai só uma coisa levando a outra. Então, tem que ter cuidado com isso. Enfim, eu vou lembrar depois do que eu estava falando. Como eu falei, né, a drenagem, antibiótico e manutenção sempre possível. Existem 2 fatos também dentro desse protocolo que vocês vão olhar, que é a galactocélia. A galactocélia é uma área delimitada, fica uma bolinha de leite, às vezes a secreção também. Então, é uma outra etapa também desse processo todo da mastite. E ainda dentro desse, deixa eu ver se é só esse slide aqui que eu vou passar, se tem mais outro antes. Tá. O manejo, primeiro vamos falar do manejo para tudo isso, né? Se a gente entende que quanto mais produz... eu ia falar sobre isso. Muita produção e imunidade baixa. Quem é que fica com a imunidade lá em cima no puerpério? É muito difícil, né? Então, assim, a chance disso acontecer é muito grande. Então, tem que ficar manejando ali, avaliando, observando cada caminho que essa amamentação vai levar para não deixar chegar num caso de um abscesso, porque, assim, é de uma hora para outra que a gente vê abscesso acontecer. Que é o estágio mais grave, né, da mastite. O que a gente tem que fazer? Qual é o manejo que a gente indica? Continuar amamentando, removendo leite, isso precisa. Se não conseguir amamentar direto no peito, pelo menos de 3 em 3 horas o leite tem que sair dali. Se a gente entende que quanto mais produz e ele não sai, se a gente continua, se a gente para de produzir, a produção ela não para de uma hora para outra, ela vai diminuindo gradativamente. A gente não pode parar. Se a interrupção de uma amamentação abrupta, pode acontecer, pode piorar a situação. Priorizar a remoção fisiológica do leite sem superestimular a mama, vai mamar como o bebê precisa, livre demanda. Se o bebê tiver alguma questão da língua, não estiver mamando muito bem, aí sim a gente compensa com outra coisa. Mas se estiver mamando bem, é fisiológico. Quanto mais o bebê mamar, melhor. Não precisa ficar tirando em excesso, né? Vou tirar também, vou massagear, vou fazer ordenha para liberar. Não, gente, não é mais recomendado isso. A recomendação é compressa fria, né? O gelo local, pode tomar um anti-inflamatório em alguns casos. Gelo, por quê? Porque o gelo é anti-inflamatório, então ajuda também nesse processo. Eu uso muito, eu tenho usado bandagem, essa bandagem que a gente faz, o tape, né, que a gente usa na barriga, eu tenho usado no seio, ajuda a drenar. Para reduzir essa inflamação, né, o edema, compressa fria, como eu falei, repouso. Essa é a parte mais difícil, porque ninguém consegue fazer, depende ainda, se a pessoa tiver rede de apoio, maravilha. Mas se ela não tiver de rede de apoio, tiver mais um monte de filho, fica mais difícil conseguir esse repouso. Anti-inflamatórios, como eu falei também, ibuprofeno, no protocolo, se eu não me engano, é ibuprofeno de 800, que eles indicam de 8 a 8 horas. Avaliar pega e posicionamento, isso é fundamental como manejo para qualquer intercorrência na amamentação. Evitar a pressão excessiva, né, não ficar massageando muito, não pode ficar, que machuca e estimula demais. Então, a ideia é diminuir o estímulo e fazer aí a manutenção dessa dor, né, de alívio. Eu sempre falo que quando o peito está muito cheio, muito endurecido, está insuportável, a gente vai aliviar até ficar suportável. Não é tirar demais, não é exagerar no estímulo, não é exagerar na saída do leite. Garantir a transferência eficaz de leite. Se a gente vai garantir com uma boa pega, com uma boa posição, como eu falei também, se tiver alguma questão que o bebê não consiga realmente fazer uma boa transferência, a gente compensa. Aí sim, a gente compensa com uso de bomba, com ordenha manual, para a gente evitar essas intervenções que piorem o edema. Né? Tudo isso pode piorar. Massagem excessiva, muita ordenha, né? Não é mais recomendado. Massagem profunda ou agressiva, compressa quente, por muito tempo principalmente, porque isso tudo pode aumentar a produção e a gente não quer isso nessa fase. Ordenhar demais também, tentativa de desobstruir. Essas tentativas antes que a gente usava, né? Sal amargo, tirar com uma agulha, não precisa. E outra coisa, quando a gente vê esse ducto obstruído, um pontinho branco, se ele tiver só ali, ele é só um pontinho branco. Agora, se ele tiver relacionado à dor, uma parte endurecida, aí sim a gente precisa fazer alguma coisa. Mas se tiver só um pontinho branco e não estiver incomodando, deixa ele lá, uma hora ele vai sair.
tá? Não precisa ficar catucando, não precisa ficar fucando. Esses dias, há um tempo atrás, eu atendi uma que tinha vindo por uma outra consultora que falou que era para ela ficar furando, que inclusive recomendou até que ela usasse a mesma agulha, só esquentasse um pouquinho e usasse. A gente vê cada recomendação mais absurda hoje em dia em relação a isso. Não tem mais aquela recomendação de botar amamentar de 4 apoios, de deixar pro leite sair, porque a gente entende que não é problema do leite sair, é problema de fora para dentro, do lado de fora do ducto que está inchado, que está cheio, que está inflamado. E é isso que pressiona o ducto e impede a saída do leite. Então, a gente precisa resolver o edema, a inflamação. A gente resolve a inflamação com métodos anti-inflamatórios, o gelo e anti-inflamatório, né, remédio, caso alguém possa prescrever. Ou então encaminhar para alguém que faça essa prescrição. Isso porque isso pode aumentar a inflamação, né? E aí o edema do tecido mamário também. Outras coisas. Peraí. Uma coisa que ajuda muito, que a gente, como a gente não pode fazer massagens agressivas e tudo para tirar, a gente usa, no próprio protocolo 36, essa é uma imagem que eu tirei de lá, indica fazer uma drenagem linfática. Isso todo mundo pode fazer, a gente pode recomendar que a própria pessoa faça isso. Esses movimentos aqui, né? Faz 10 voltas por aqui perto da clavícula, na axila faz mais 10 e desliza o peito, assim, sobre a mão, sobre o seio, para ajudar a drenar. Depois, se vocês quiserem, eu posso encaminhar. Ah, mas é só pesquisar. No protocolo 36 tem isso detalhadamente. Pra gente não, senão vai perder o tempo que dá. E aí também, né? E o manejo do espectro da mastite, acho que eu também troquei aqui, tá? Mas quando todos esses manejos foram necessários, foram feitos e não resolveram, aí sim a gente pode pensar no antibiótico, né? Claro, encaminhar. E ele vai ser indicado quando? Quando a febre for persistente, quando tiver sintomas sistêmicos importantes, a ausência de melhora depois de 24, 48 horas desse manejo que a gente fez. Não é para fazer, não resolveu, fiz hoje, amanhã não fiz ontem, hoje não resolveu, vou já tomar antibiótico, já vou pensar. Não, espera 2 dias pelo menos, para ver se não vai ter uma melhora. E é assim, gente, não vai resolver de uma hora para outra. Se tiver uma pequena melhora, já é uma evolução. O que não pode é aumentar, não pode piorar. Se começou uma melhora bem de leve, já está fazendo efeito. Não é para sair correndo. Tá? A gente tem essa mania do imediatismo, né? Achar que as coisas têm que ser resolvidas de uma hora para outra. E nesses casos não adianta, tem que esperar o tempo, é devagar, é lento. Para algumas pessoas vai ser mais rápido, mas para outras vão demorar. O que não pode é piorar. E aí, se piorar, se a gente não conseguir resultados com esses manejos todos de 24, 48 horas, aí sim a gente precisa encaminhar para outra pessoa prescrever medicação, se for abscesso, internação, em alguns casos, e se for, né, suspeita de mastite bacteriana. O manejo das complicações também tem, né? Dentro desse espectro da mastite, também fala do flemão. O flemão é uma área mais endurecida, uma região mais endurecida. A gente não consegue palpar, mas a gente percebe. Sabe aquele aspecto de caixa de laranja, que fica mais endurecido ali? Normalmente a gente vê também nessa região aqui, que é normalmente a última área a ser liberada de leite, por isso que fica esse processo mais aqui nessa área. E aí encaminhar também, né, nesses casos de abscesso, enfim. O manejo do espectro da mastite prioriza reduzir a inflamação, manter o fluxo fisiológico do leite e evitar intervenções que aumentem o edema mamário. Outra coisa que ajuda muito para a gente fazer aliviar, tá? O processo, porque a gente sabe também que o peito fica muito cheio, o mamilo, a areola fica muito esticada, dificulta a pega profunda. O bebê só pega só no mamilo. Então, para o bebê mamar, para a gente não ter outros problemas, além desse que já está tendo, não tem uma ferida, uma lesão, alguma outra coisa no mamilo, é importante que essa areola esteja minimamente flexível, né? A gente precisa dessa flexibilidade na areola. Para isso acontecer, a gente pode fazer a técnica de pressão reversa, que a gente pode usar os 2 dedos, polegares, ou esses 2 dedos, né? O indicador e esse do meio. A gente vai fazer uma pressão. Eu falo sempre que é como se fosse um jogo da velha. Assim e assim. Em volta mesmo do mamilo. Vou fazer aqui para vocês verem. Na imagem dá para ver bem. Mas pega aqui, empurra. É bom sempre outra pessoa fazer, porque a pessoa mesmo, se der, se ela quiser fazer, pode fazer. Claro que pode. Mas outra pessoa fazendo, ela vai empurrar com mais força do que a pessoa faria, né? Precisa empurrar bem, apertar contra o peito dela, contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cerca de... Pode ser até mais um pouquinho, né? Mais tempo. Aí depois vai fazer assim. E vai pressionar também. Só da gente fazer isso, a gente já vai sentir essa mama mais flexível. É o momento. E aí também é imediatamente antes de botar o bebê para mamar. Fez, sentiu a areola mais flexível, já bota o bebê para mamar. E aí o bebê mamando, com essa mama muito enrijecida, o bebê começa a mamar e a gente consegue apertando. Onde a gente estiver apertando esse bebê mamando, a gente vai conseguir liberar as outras regiões. O mais rápido é esse, a técnica de pressão reversa. A gente já consegue fazer isso e a gente libera o bebê para mamar bem e seguir mamando e liberando as outras regiões. Outra coisa que está dentro do espectro da mastite, que entrou para isso, né? Porque, na verdade, a nomenclatura é essa aqui que eu ia falar da lesão. Tá vendo que essa lesão aqui tá bem na base do mamilo? É bem parecida com a lesão lá da retirada errada e da bomba sugando com muita força, ou com a flange errada.
A candidíase mamária, né? A gente ainda se fala muito sobre candidíase, mas a nomenclatura já mudou faz tempo. E ela mudou para mastite subclínica, mas a gente até entende também que é mais processo dessa inflamação da mastite do que a mastite em si, né, aquela mais grave. O protocolo da BM destaca que a candidíase mamária é frequentemente super diagnosticada. Ela é diagnosticada demais. A gente olha, já acha que é a candidíase, já diagnostica, já passa de fúngico, já faz um monte de coisa. Mas há muitas dores que são atribuídas ao fungo, na verdade, fazem parte do espectro da mastite. Então, foi feito um artigo científico para isso, avaliaram várias pessoas que possivelmente estavam com candidíase e não acharam a cândida ali. E aí, por isso que fala que está dentro da mastite subclínica. Quando tem essa manchinha branca na boquinha do bebê, na parede da bochecha, na linguinha, em vários lugares, aí sim é fungo. Mas se tem, o aspecto parece de candidíase, mas não aparece nada no bebê, provavelmente essa mastite subclínica, e a gente vai tratar também da forma como a gente trata as outras mastites. Aí, o que era antes e o que era agora, né? A dor mamilar intensa ou queimação, a dor que eu falei lá, dor em queimação, dor tipo agulhada, normalmente está associada à candidíase. Antes, o tratamento era comum. O tratamento comum era antifúngico tópico ou antifúngico oral. Tratar a mãe e o bebê. Agora, o protocolo afirma que a candidíase mamária é frequentemente superdiagnosticada. Muitos casos de dor mamária profunda são inflamação do espectro da mastite, não fungo, como eu já tinha falado. A dor em queimação, ou no mamilo, ou na mama, era o sintoma considerado clássico de candidíase. Hoje a gente entende que ela pode estar associada à inflamação mamária, edema ductal, vasoespasmo, fenômeno de Renault. Vocês conhecem o fenômeno de Renault? Às vezes é confundido com candidíase. O mamilo fica mais esbranquiçado em alguns momentos, e nesse momento que ele fica mais esbranquiçado, a pessoa relata muita dor. Mas depois ele para de ficar esbranquiçado. E aí, se vocês quiserem depois pesquisar mais sobre isso, é legal também fazer. São poucos, são raros, mas eles acontecem também. Falar sobre o fenômeno de Renault é interessante. E a disbiose, sim. A disbiose é essa mudança, né, nas bactérias que tem ali, isso pode dar essa disbiose e é por isso que leva a essa inflamação. Não indica necessariamente infecção fúngica, às vezes é bacteriana e a gente está tratando com fungo, tratando outras coisas, com um tempão tratando, quando na verdade não é isso, é sobre bactéria, não sobre fungo. Como que fica, né? O aspecto do mamilo, às vezes, fica desgotado, sabe? A gente percebe uma coloração diferente no mamilo. Fica em volta, às vezes, esse aqui estava bem grande, mas às vezes fica só no mamilo, bem pertinho do mamilo, fica mais rosinha. E quando tem essa questão, né, ou a candidíase ou a mastite subclínica, a pele fica muito mais sensível, então fica propensa da ferida. E às vezes aconteceu isso também. Eu ia atender ferida, cheguei lá, era uma candidíase, era uma mastite subclínica. Porque, como fica mais sensível, acaba ficando propensa a machucar mais. Os antifúngicos são prescritos com frequência, né, agora só quando há sinal claro de candidíase, como eu já falei, placas brancas na boca do bebê, lesões típicas no mamilo, ou dermatite fúngica evidente, a gente percebe que tem uma dermatite ali na pele, a gente percebe, dá para perceber bem clássico que é uma dermatite. Caso contrário, o manejo vai ser da inflamação e da amamentação, como já falamos antes, tá? Eu acho que sobre isso foi. O padrinho, né, tudo isso em relação, porque tudo isso, a maioria acho que todas, as intercorrências que a gente falou até agora, ela vem de uma demanda de dor, né? E como que a gente existe esse quadro, ele tem até a fonte aqui embaixo, é um quadro que a gente consegue mais ou menos pensar no que se trata essa dor. Eu vou abrir aqui mais para eu ver que eu não estou chegando direito. Mas a mãe sente dor ao amamentar. A dor é na mama ou é no mamilo? Aí, se for sim, a gente vai seguindo para ela. Aí tem bem indicado, sabe? Tem, não tem. Então, o que ela sente? O que pode ser? Tudo isso tem esse organograma direitinho do que a gente pode pensar quando a gente pensa em dor. Tá? Depois vocês podem me pedir lá no Instagram ou por telefone, que eu posso mandar esse organograma para vocês, mas se vocês buscarem isso aqui, vocês conseguem ver também na internet. Ele já é bem antigo, como eu falei, as questões da mastite já são mais atualizadas, especificamente, a gente consegue ter uma noção muito boa seguindo esse organograma. E aí a gente vai falar, algumas coisas eu já falei, né? Já falei sobre todas as intercorrências, já falei sobre manejo de muita coisa, mas agora pensando mais em alguns casos especiais, né? Essa aqui é a minha foto com meu filho, quando ele ficou na UTI, né? Ele estava lá, ele não foi prematuro, só que ele ficou na UTI, e aí pensando em bebê que está na UTI, sendo prematuro ou não, a gente precisa pensar sempre vou ter essa foto justamente para eu lembrar de falar sobre isso. A gente precisa pensar na manutenção da produção. O bebê está na UTI,
iniciar a ordenha o mais precoce possível, de 3 em 3 horas, começar a ordenha dessa pessoa, né, desse peito, para poder estimular, para quando esse bebê sair, a produção esteja nivelada. Se é um bebê prematuro, e o bebê não ficou na UTI, por exemplo, a gente precisa pensar nas questões da prematuridade. Bebês prematuros são mais devagar. E aí, por eles serem mais devagar, eles não têm tanta atividade assim, não tem tanta força, ele não vai conseguir mamar tão bem. Então, se a gente pensa que um bebê vai receber o leite, vai conseguir ficar 3 horas sem mamar, um bebê prematuro não vai ficar. O bebê vai precisar mamar por pouco tempo, menos tempo ainda do que ele mamaria, e menos tempo de intervalo também. Isso assim, é fundamental para a gente pensar na prematuridade. Posições também que facilitem que o bebê fique mais ativo. Aquela posição de cavalinho, de cavaleiro, ele fica normalmente mais ativo. Mas em pezinho, não deixa ele dormir com facilidade. Então, essas questões da prematuridade é basicamente isso que a gente precisa pensar quando a gente pensa em prematuridade. A gente vai falar sobre translactação ou relactação, pode falar o nome que quiser, não tem muita diferença. E os utensílios de apoio. Eu vou falar e vou mostrar alguns vídeos. A translactação ou a relactação tem esse potinho aí, que é como se fosse um mamatute, se você pesquisar na internet você vai achar. Mas, assim, sinceramente, não precisa comprar um relactador, por exemplo. Não precisa comprar um potinho desse. A gente vai ficar... Esse bebê já é um bebê grande, bebês menores fica mais difícil um pouco. Mas é mais ou menos assim que a sonda tem que entrar na boquinha do bebê. Vai entrar pela comissura labial. Um pouquinho que a gente sente, quando a gente encaixa. Quando eu estou atendendo, eu prefiro colocar com o bebê já plugado. A pessoa que está amamentando, eu acho que fica mais fácil colocar junto, né? O bebê abriu a boca, já abocanhou o mamilo com a sonda junto. Ela sempre vai ficar... Deixa eu abrir uma aqui. Eu gosto de usar a sonda uretral número 4. Eu gosto da uretral porque ela tem... Não sei se dá para vocês visualizarem aqui. Ela tem 2 orifícios, 2 saídas do líquido, né? Uma bem aqui na pontinha e outra na ponta. Um bem pertinho da ponta e outro na ponta. A traqueal, por exemplo, ela vem com furos mais abaixo. Então, para o bebê conseguir fazer a pressão, fazer o vácuo e tirar o leite, precisa introduzir muito lá dentro da boquinha. Esse daqui, a gente já bota só um pouquinho e já vai. E eu sempre recomendo, para colocar, se vai encaixar junto, recomendo colocar um dedinho acima do mamilo. Porque quando entra na boca, o mamilo estica. Ele vai esticar e aí vai ficar pareado lá dentro da boquinha do bebê. Se for botar junto. Se for botar separado, deixa o bebê plugar primeiro e depois encaixa. Introduz na boquinha do bebê. Vai introduzir, vai sentir uma resistência, porque precisa passar por cima da língua. Sentiu essa resistência e percebeu o leite começar a correr, já para de introduzir. Tem gente que gosta de colocar assim perto do seio, né? Botar um micropore. Deixa eu ver aqui. Um micropore aqui assim, né? Pegando nessa parte. Agora que eu vi que dá pra dizer. Pode botar um micropore aqui pegando nessa parte para poder fixar. Pode usar ou não. Vai depender da pessoa. Não é obrigado. Nada, ninguém é obrigado a nada, né? A gente vai botando ali. Eu gosto de usar, esse aí é um relactador, nem é uma Mamatute, esse é um outro, mas eu gosto de usar, eu não tô com um aqui, mas eu gosto de usar chuquinha de... Essas bem baratinhas, vagabundinhas, que a gente acha que tem um corpo triangular, porque ela encaixa direitinho aqui entre o peito, então bota a sonda, o potinho por aqui, e aqui faz a relactação, igual que tá ali, nesse formato ali, entendeu? Corta, aumenta o furo da mamadeira, né, do bico, passa essa sonda por dentro do bico, essa parte aqui fica dentro da mamadeira, da chuquinha. Vai ficar mais ou menos assim. Só que a diferença é que aqui, né, pensando no bico, aqui vai ter o bico. Aí a sonda vai passar por dentro do bico. Gostei desse negócio de mostrar aqui. Como eu já falei, né, isso para que ele é indicado? Para aumentar o fluxo. Se o bebê está com dificuldade no fluxo, a gente aumenta esse fluxo. É recomendado o bebê lá na maternidade já usar a relactação? Depende. Normalmente não. Por quê? No começo, o bebê precisa se adaptar a pouco fluxo, porque é pouquinho fluxo mesmo que vai. Então, a gente faz uma confusão de fluxo se a gente coloca uma relactação logo no começo. Então, o ideal, se a gente quiser fazer uma relactação, a gente vai colocar o leite em uma seringa, vai adaptar aqui, e aí, bota a seringa lá, a gente vai dar uma gotinha de nada de leite, para o bebê sentir vontade de mamar. Botou uma gotinha, tá? Sugou. Não vai puxar leite daqui. Sugou. Parou de sugar, a gente bota um pouquinho mais para sentir a gotinha de leite de novo. E vai sugar de novo. A mesma coisa que a gente pode fazer com conta-gotas, né? A parte de gota, né? Gotejamento, técnica de gotejamento também é legal. Mas faz um pouquinho mais de sujeira, porque pode escorrer um pouco mais da boca do bebê. Mas a função disso é fazer o bebê sentir o gosto do leite e querer mamar. É só dar uma isca, né? A gente dá uma isca para o bebê voltar a sugar. A gente pode fazer com isso aqui também, mas não na intenção de ficar ali o bebê recebendo fluxo constante. Não é isso. O fluxo constante é para quando precisa realmente aumentar o fluxo. E lá na frente, né, o bebê está recebendo pouco fluxo, para a gente precisa aumentar. Não é recomendado quando o bebê não está aceitando o peito. Se o bebê não está aceitando o peito, como que a gente vai fazer a relactação? Então, ela depende, cada caso é um caso. A gente vai ter que ter estratégias também para usar essa relactação. Tá. Outros apetrechos, né, que a gente usa. A gente pode usar a colher dosadora,
Ela é dosadora, para quem não conhece, ela é assim, ela... Na verdade, ela foi indicada para papinha. Só que hoje em dia a gente não recomenda mais o uso de papinha para bebê, né? Que está começando a introdução alimentar. Já é sentindo textura. Ela foi adaptada para usar com leite, que ela vai gotejando aqui enquanto o bebê... A gente coloca aqui, vai gotejando enquanto o bebê vai tomando. Algumas pessoas gostam mais dessa do que o copinho, porque não se sentem seguras com o copinho, porque o copinho às vezes dá muito volume de leite. O copinho, eu costumo usar, né? O copinho de cachaça, que aí a gente coloca também, o bebê vai tomando ali. Tem vídeo também. Seringa, em alguns casos, preciso complementar. Não estou me adaptando com sonda, não estou me adaptando com nada. O bebê precisa só de um golinho, só um pouquinho depois para fechar o pote. Aí a gente vai, bota um pouquinho na seringa. Eu não gosto muito dessa, dependendo da fase do bebê, eu gosto de usar de 1 ml, para não ter risco de apertar e muito. E a gente bota um pouquinho, o bebê toma. Até mesmo para dar uma disfarçada no bebê enquanto a gente se organiza para... tá mamando muito tempo. Enquanto eu tô tirando aqui um pouquinho, eu dou um pouquinho pro bebê se enganar. Dá uma enganadinha no bebê para depois tentar no peito de novo, também é uma opção. Mas não é, de forma nenhuma, método de alimentação única. Você vai dar exclusivamente na seringa. Não. É para complementar pouquinho, pontualmente, logo depois da mamada, ou um pouquinho só para o bebê acordar e a gente conseguir botar no peito. É uma estratégia para esse bebê não receber a fórmula, não receber o leite, a complementação, a fórmula que seja, na mamadeira. Eu gosto muito, ele não é para complementação, né? Mas falando do intermediário de silicone, eu vou falar mais um pouquinho. Mas outra apetrecho que eu uso muito em alguns casos, por exemplo, nesses casos, porque a gente está falando sobre os casos especiais, né? Então, nesses casos especiais que precisam de mais coisa, de mais manejo, a gente, em alguns casos, o bebê tem a língua, o mamilo invertido, o mamilo mais plano, que fica mais difícil, né? Do bebê conseguir abocanhar. Conseguir abocanhar aqui o mamilo, eu gosto muito de lançamão do Lash Assist. É o corretor de mamilos. Pesquisar na internet como corretor de mamilo. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter na bolsa, tá? De consultora. Não é para paciente comprar, até porque normalmente ela não precisa ficar usando muito tempo. É mais pontual para começar a pegar. Depois que engrenou, o bebê não precisava. A gente não precisa mais disso. Então, ela vai comprar à toa. Agora, a gente que atende muitas pessoas, é bom que a gente tenha um desse na bolsa. A gente aperta, faz uma pressão, pluga no peito e solta. Ó, aí a gente consegue protruir. Peraí, não tá transparente o suficiente. O mamilo fica encaixadinho aqui dentro, e aí ele sai mais um pouquinho para o bebê abocanhar. Isso é acumulativo? Vou ficar usando durante a gestação para fazer meu mamilo? Vou ficar usando o tempo inteiro para o mamilo sair mais? Não, não é sobre isso. Ele é para usar imediatamente antes de botar o bebê para mamar. Botei aqui um pouquinho, o mamilo protruiu, eu vou tirar e vou botar o bebê. É isso. Isso ajuda bastante nesses casos. O intermediário de silicone, como eu falei, naqueles casos específicos que ele pode ser usado. Eu gosto dessa marca aqui específica, que é da MAN. Tem outros também, mas esse aqui não gosto desse tamanho, como eu falei, gosto dele menorzinho, porque eu emprestei o meu outro, estou sem ele aqui. Mas ele ele é áspero por dentro, então ele firma melhor, ele não tem bolinha na ponta, ele tem um cortezinho, então facilita mais, que não machuque, que eu já peguei casos de bebê com bico de silicone que era bolinha, o mamilo entrou ali e machucou. Então também não é legal. Na hora de colocar, ele é mais fino aqui também, então ele pluga melhor, eu gosto mais dele. Na hora de colocar, a gente vai apertar aqui para fazer um vácuo, virar as abinhas, coloca o máximo de mamilo possível para dentro dele, para também não ficar machucando, não esticar demais a pele. Aí solta e ele acopla aqui. Ele fica aqui grudadinho. Tá? Fica grudadinho e o bebê vai abocanhar aqui. Outra coisa importante, ele achata assim, ó, a lateral dele, as borboletas dele. É assim que tem que ficar na boca, né? Assim. Se o bebê vai mamar na posição assim desse lado, a gente vai botar assim no peito, entendeu? Sempre colocar na direção que o bebê vai ficar. Vai botar, se for mamar deitado, vai ficar assim, né? Mas vai ficar sempre encaixadinho na direção da boca, tá? Aproveitando para falar isso, eu não coloquei aqui, mas o coletor, em alguns casos, ele ajuda, né? O coletor para ajudar a complementar, se não tem a bomba, o coletor ajuda muito para facilitar também. Em alguns casos, que precisa aliviar mais a retirada do leite, porque eu tô com ele aqui, lembrei de falar. O jeito certo de colocar o coletor, vira também a aba, aperta, encaixa, vira as abas de novo e solta para botar o coletor. Esse aqui é o método que puxa mais. Se a gente quer só... o coletor, teoricamente, ele só coleta. Mas se a gente entende que quanto mais sai, mais produz, ele acaba estimulando também a produção. Então, tem que ter muito cuidado no uso do coletor também. E se a gente faz isso aqui inteiro, a gente pluga mais, a gente tira mais. Agora, se a gente quiser tirar menos um pouco, a gente não vai fazer tanta pressão. E a gente pode só encostar aqui, ó. Faz uma pressão suave, nada de muito. Bota aqui, faz uma pressão suave, que aí vai só coletar. Perfeito. Pode. Enfim. Tá? O uso do coletor é mais ou menos isso. Agora tem alguns vídeos para exemplificar para vocês como que cada coisa funciona. E é isso. Eu acho que eu falei demais. Vamos lá. Que o uso... Em alguns casos... copinho. Copinho é bom. Que o bebê esteja com a língua por cima do copinho, é bom. Se não tiver, não vamos ficar forçando isso não, tá? Se for para usar pontualmente, não precisa ser tão perfeito.
Se for usar para usar sempre, é bom que esteja no formato certinho, né? Igual um gatinho sorvendo. Esse do outro lado é um copinho de transição. Esse bebê pode usar em qualquer fase, não precisa ser, só pode com 8 meses, só pode. Não. Um copo de transição, a gente sempre precisa pensar um copo de vidro duro e mais achatado possível. Isso a gente evita mais a confusão. E também sem válvula. Ele vai ser usado na horizontal, né? Vai ser usado sempre na horizontal, não é virando para o bebê. Sempre na horizontal e fazendo com que o bebê se esforce minimamente. Esses são alguns métodos que a gente tem para, quando não consegue usar o peito, a gente tem outras formas de complementar que protegem a alimentação. Como eu falei, o copo aqui, desse copo de vidro, né? Pode ser menor, claro, mas também se o vidro for maior, a gente pode usar copo de requeijão mesmo. Cada família vai usar de um jeito. Esses são os gêmeos que eu falei lá atrás que tiveram dificuldade de ganho de peito. A gente complementou em alguns momentos e aí a gente usou esses métodos, né? Um copinho, um copo de vidro, um copo, a colher dosadora. Vamos ver se vai rodar melhor. Ai, peraí. A colher dosadora. Essa colher dosadora eu particularmente não gosto muito. Ela tem a ponta de silicone. Eu não gosto. Eu gosto mais dela durinha, tá? Que eu acho que firma mais, o bebê fica mais fácil de amarrar. Essa de silicone, ela fica meio molenta. Acho que é isso. Se vocês tiverem dúvida, como eu falei, me chamem lá no Instagram. Tá aqui o Instagram, para quem não me segue. Pode perguntar, né, para o pessoal daqui do curso, meu contato, que pode passar sem problema nenhum. Eu estou à disposição de vocês, espero ter colaborado de alguma forma, com um pouquinho do que eu já vivi, com um pouquinho do meu conhecimento. Tá bom? Obrigada.